Está começando o Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kenny, estou aqui com... Sempre azul, Bertaldo, mas hoje com a camisa que não é azul. Por quê? Pois é. Hoje você deu uma variada. Hoje eu estou variado, mas sabe como? Insider. Muito hoje bem. Mais uma da Insider aqui, camisa maravilhosa. A gente tem um cupom pro pessoal aí da Ânima com a Insider, tá certo? Que agora patrocina também aqui o podcast aqui com a gente. Então, uma roupa maravilhosa, cara. Eu falei da outra vez aqui que eu não conhecia, eu não usava e agora eu não tiro. Quer dizer, agora eu tô sempre com a blusa da Insider. Só que eu preciso mais blusas azuis, tá, Insider? Vamos mandar blusa azul, Insider. Ok, senão o Bertaldinho vai ficar cinza, aí não dá. O Bertaldinho é sempre azul. Muito bem. Mas tá com tênis azul, calça azul, meia azul, cueca azul. E para não perder o hábito, inscreva-se no canal com plaquinha. Ó, plaquinha, não é mais aquela folhinha de papel, para você ter certeza que você se inscreve no canal. É importante para nós também. A gente saber o teu feedback aí, como é que está sendo, se você está gostando, se a matéria que a gente traz, a conversa, se é essa que você quer mesmo. Então a gente precisa cada vez mais desse engajamento de todos vocês. Por falar em conversa, se é essa que você quer mesmo, nós trouxemos ele que vocês queriam mesmo. Ele que vocês pediram. Ele que vocês falam, por que não levam este rapaz? Cantor maravilhoso, que fala coisas lindas, com essa voz linda e maravilhosa. Então, nós trouxemos a pedidos, tá vendo? E hoje, com a gente, nós vamos conversar com Tony Allison. Bem-vindo, Tony. Muito obrigado, que alegria. Você não veio de azul porque eu vim Você veio de azul, né? Exatamente. Muito bem. É a minha cor preferida também, então que alegria estar com vocês aqui pelo Rio de Janeiro, conhecendo aqui também o santuário, que coisa maravilhosa, já cheio, coração cheio de Deus já. Que bom, viu? A gente tá feliz. Deu certo o nosso encontro, né? Que a gente tava esperando esse encontro. Tá nascendo. Já tem quase uma década. Caramba. Antes da gente começar a nossa conversa, quero falar para vocês que a loja Ânima está com um site novo. E nós temos um cupom de desconto por conta deste site novo que chama Novo Ânima. E com este cupom de desconto você tem 10% de desconto nas compras durante todo o mês de agosto. E se ainda pagar no Pix, tem mais 5% de desconto. Ou seja, vai somar 15% de desconto. Olha que maravilha. Então, hoje eu trouxe... Ui, Jesus, bati aqui. Os arcanjos, espera aí que eu vou botar eles aqui. É xícara, é caneca, mas eu vou botar ele aqui. São Rafael, São Gabriel e São Miguel. Esses aí eu não conhecia, não. São novos. Chegaram na agora? loja. Peraí, deixa eu botar que coisa aqui. Linda essas imagens, bonita, né? Muito bonita. Lindas de pó de mármore, com a auréola toda dourada, branca, com o cajado douradinho. Lindo. Então nós temos. Você quer? Eu quero ter os arcanjos. Então você tem São Miguel, São Gabriel e São Rafael para ter na sua casa. Então, lojaanimoficial.com.br. Além dos nossos queridos arcanjos, nós temos também, por exemplo, olha, essa medalha que eu estou aqui de Nossa Senhora, várias outras, livros, outras imagens, Bíblia, Catecismo da Igreja Católica, tantas coisas importantes. O nosso livro Fátima. Vocês sabem que aqui tem mensagem de Fátima, que Nossa Senhora de Fátima pediu. O que aconteceu às crianças? Por que Francisco e Jacinta são santos e Lúcia não? As pessoas sempre têm essa dúvida. Está tudo explicadíssimo aqui, tá bem? Esse aqui é presente para o Tony. Muito obrigado. Eu vou querer depois uma imagem também, hein? Muito bem. Achei linda essa imagem. Eu amo imagens assim. Eu também. Acho bonito. Deixar elas aqui. Toda branquinha. É linda, né? Eu Demais. acho super elegante. Também. Mas, gente, para quem ainda não teve a graça, porque, Tony, nós temos aqui muitos neoconvertidos no canal. Pessoas que, a partir da Ânima, eu saí de católico de BGE. Eu era de outra religião, eu voltei a partir da Ânima. Então, olha que maravilha. Então, para você que ainda, você está começando, né? Você não conhece, vou apresentar para vocês o Tony, que ele é bastante conhecido no meio católico. Ele é cantor, missionário e palestrante, fundador da missão Marca da Vitória. E o principal do Tony, não é tudo isso, não é que ele é casado com a Lorena e pai da Lana. Exatamente. Que idade tem a Lana? 11 anos. Olha, já está uma adolescente. Não é isso? Já uma pré-adolescente, já com energia, tão linda. Minha Coisa princesa. Boa. Muito bem. Tony, vamos entender isso aí, porque você faz shows maravilhosos, né? As pessoas gostam muito das suas músicas, são lindas. Mas vamos lá no início da história? No início do início. Vamos no início do início. Você nasceu em berço católico, você não era nada. Como é que é a tua vida? Como é que você começou ali, quando era pequenininho? Como é que foi isso? Olha, eu nasci numa família que não era casada. Minha mãe e meu pai não eram casados ainda. E
isso já fala muito, né? A gente passou um período ali de rejeição, principalmente minha mãe, e eu sou um sobrevivente, né? A minha avó, ela disse para minha mãe, quando ficou sabendo da gravidez, ela falou, olha, você vai para a capital do estado, que é Goiás, eu sou de Goiás, eu sou de Morrinhos, que é perto de Caldas Novas. Minha avó falou, olha, vai para Goiânia e só volta de lá sem esse menino. Sem? A minha avó pediu... A mãe da sua mãe? Que minha mãe me tirasse mesmo. Então eu sou um sobrevivente, minha mãe aguentou firme. E eu acredito que isso se deve muito à devoção que ela tinha a Goiás, né? Divino Pai Eterno. Minha família sempre, até mesmo aqueles que não são de igreja, a maioria deles vão à Trindade, todos os anos na novena. E minha mãe sempre teve uma devoção muito profunda ao Divino Pai Eterno. E ali eu acredito que foi isso que segurou o coração dela, que fez ela ter força para superar, porque meu pai não teve coragem de nos assumir, porque a família do meu pai falou que era mentira, que minha mãe não estava grávida dele, do meu pai, enfim. E a minha avó, muito severa, muito sofrida também, a história de vida da minha avó muito sofrida. Há 37 anos, eu tenho 37 anos, imagina, 37 anos atrás, no interior, uma gravidez fora de um matrimônio era algo muito duro, muito complicado. Numa cidade pequena, né? Todo mundo falando. Onde todo mundo se conhecia, cidade muito pequena. Na época, acredito que nem 10 mil habitantes tinha a minha cidade. Então a minha mãe segurou. Como é que chama a cidade? Morrinhos, Goiás. Minha mãe segurou firme, na fé. Até depois eu fiz o ADI, não sei se vocês conhecem o ADI, que é abordagem direta ao inconsciente. E eu trabalhei muito a cura interior, eu precisei muito trabalhar a cura interior. E ali nós tivemos uma revelação da minha mãe, uma cena dela no quarto, chorando e decidindo não tirar a minha vida e ir até o fim, aguentar firme. E aí eu perguntei para ela, né, se ela passou por isso, e ela descreveu exatamente a imagem que nós vimos. Então o início é isso. O início já assim, é forte. Satanás querendo ceifar a minha vida. Mas já começou consagrado ao Divino Pai Eterno. Né? Exatamente. Então, essa parte que eu ia contar. Já começou aí. Que minha mãe, ela toma a decisão e ela vai na novena e ela me consagra ao Divino Pai Eterno. Então, desde o ventre da minha mãe, como diz a palavra de Jeremias, né? O demônio tentou ceifar a minha vida, mas também teve a vitória de Deus em cima dessa história. E a gente vê casos assim, né? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, a mãe também passou por uma situação que iria abortar. E teve um padre, né, que falou, não faça isso. O Andrea Bocelli, a mãe ia abortar, né? Também. Então, assim, isso a gente está falando de pessoas famosas, conhecidas, fora, né? Várias outras e que estão aí com a graça de Deus. As mães, graças a Deus, tiveram a luz. Aí depois do nascimento, a vida seguiu. Vida seguiu. A sua mãe morava com a sua avó? Morava com minha avó e ela teve que trabalhar até os 8 meses, né? Então tem um milagre aí nessa história. Minha mãe enfermeira, trabalhava muito e tinha que trabalhar. Naquela época não tinha o que tem hoje de estrutura, de afastamento, de auxílios. O seu avô era vivo? Meu avô era vivo, mas não morava com minha avó. Também tem aí mais um caso de separação, que vem de maldições na família. E aí, minha mãe teve que trabalhar até os 8 meses de gravidez. Aos 8 meses ela tem um sangramento muito grande. Daí o médico falou para ela, olha, tem o que fazer. Agora, se você tem fé, reze. E aí minha mãe rezou mais uma vez o Divino Pai Eterno. E eu nasci, graças a Deus. Aí com 3 anos de idade, meu pai nos assume em casa. De 3 para 4 anos, meu pai enfrenta a família dele e nos assume em casa e a gente começa a morar como uma família. De 3 para 4 anos de idade. É que não é comum, né? Depois que passa essa turbulência, geralmente, não, agora que já passou por tudo isso, né? Mas eles foram morar juntos. Foram morar juntos e me levaram de 3 para 4 anos. E a minha avó continua sem conseguir me olhar. Até os 5, 6 anos de idade.
que eu até me lembro, assim, de situações assim. Então, o início da minha vida foi bem conturbado, com essa rejeição. E depois vem a terceirização de infância, porque a minha mãe e meu pai trabalhavam muito. Meu pai, lanchonete, 7 da manhã até as 11 da noite, todo dia. Ele era escravo do trabalho, infelizmente. Inclusive faleceu muito cedo, com doença, que veio porque trabalhava muito, não tinha hora para comer, para almoçar, deu problema no intestino, no estômago e várias complicações por causa desse ser escravo do trabalho. E aí minha mãe enfermeira, então às vezes eu ficava 2 dias sem vê-la. A sua mãe é viva? Minha mãe é viva. Ficava às vezes 2 dias sem vê-la. E aí eu fui terceirizado nessa primeira infância. Não pela avó, porque sua avó não olhava para você. E quem tomava conta de você? Eu tinha uma madrinha, tenho uma madrinha até hoje, mas ela cuidava de mim. Ela ajudava muito a minha mãe. Depois, um pouco mais para frente, meu pai colocou uma empregada, que acabava sendo ali cuidadora e cuidava da casa também, né? Uma ajudante do lar. E então, isso foi minha infância quase toda, né? Depois minha mãe sai do hospital, que ela fazia plantões, ela entra em uma clínica do governo, ela tinha bem mais tempo, só trabalhava à tarde, ela já não tinha os plantões e ficava mais tempo comigo. Mas aí eu desenvolvi várias doenças, né? Somatizei no corpo, eu tive todas as doenças de infância que vocês conhecem, hepatite, dava muito furúnculo, eu chegava a dar 8, 9 furúnculos pelo corpo, então a criança estava gritando pela presença do pai e da mãe ali, né? Por isso também que mais para frente eu comecei a estudar sobre cura interior, porque eu precisei passar por cura interior muitas vezes, um processo bem profundo, para que eu pudesse ser esposo, pai, para que eu pudesse ser um homem, assumindo as minhas responsabilidades, porque tudo isso chegou a uma fase da minha vida que explodiu, né? Sim, uma hora vai juntando tudo. Mas e você chegou a ser batizado? Fui batizado, minha mãe era da igreja, ela não tinha uma vida de oração profunda, porém ela sempre ia na igreja, fui batizado, sempre fui de berço católico. Meu pai não ia na igreja, ele se dizia espírita, mas também não ia, né? Mas só falava que era espírita. Meu pai não tinha bem assim uma religião que ele praticava, mas a minha mãe sempre ia na igreja. Então você cresceu nesse lar que era bastante, assim, confuso, né? Como você mesmo falou que você desenvolveu várias doenças. E nesse caminho, chegou a fazer a primeira comunhão, enfim, o que as crianças fazem ou não? Fiz primeira comunhão, a igreja era no fundo da minha casa. Depois que eu vou morar com meu pai, a gente morava no fundo da igreja São José Operário, lá em Morrinhos. Fiz primeira comunhão, fiz catequese, tive toda essa experiência, né? Até primeira comunhão, até uns 12 anos de idade. E aí tem um agravante nessa etapa da vida, porque o meu pai, ele teve uma formação específica de que todo mundo tinha que trabalhar, e muito. Por quê? Meu pai, ele vem de uma família que o pai dele ficou doente muito cedo. E todos os irmãos, eles moravam na roça, então todos os irmãos tiveram que trabalhar, desde muito cedo. Porque o meu avô ficou de cama, e ou os irmãos trabalhavam ou eles não comiam. E aí isso foi instalado na mente do meu pai. Meu pai, para ele, era trabalho, trabalho. Quando eu já estava morando com ele, quando eu faço 7 anos de idade, ele me leva para essa lanchonete. Para trabalhar? Para trabalhar. E ele me obriga a trabalhar nessa lanchonete. Eu começo a trabalhar dos 7 anos, mas é trabalho mesmo, não é quando o pai leva o menino para o trabalho para ficar brincando, não. Eu tinha que trabalhar. Para ele, isso era um valor muito grande. Então eu começo a trabalhar nessa lanchonete. A servir mesa, na lavar cabeça banheiro. dele era a forma de te ensinar a ser uma boa pessoa. Exatamente. Foi a experiência que ele teve, né? Só que nessa lanchonete eu começo a ver traficante. Era uma lanchonete que era tido como as pessoas passavam por essa lanchonete antes de ir pra balada. Era um esquenta, né? Entre aspas. Ali eu começo a ver adultério, prostituição, muita bebida. Isso com drogas, 7 anos? 7 anos de idade. Rapaz, sua vida foi forte, né? Desde o ventre materno. Foi
a início da minha vida foi um ataque, assim, ferrenho. Acredito que o demônio até já sabia, né? O chamado que Deus tinha pra mim. Aí eu vou pra esse lugar, lavando banheiro, servindo mesa, 7, 8, 9 anos. Só que aí eu despertei uma raiva muito grande. Porque 7 anos eu queria o quê? Brincar. Estudar. Principalmente ir pra casa da minha avó, que é onde ia todos os meus primos. Eu queria ir pra lá, brincar na rua. Lá em Morrinhos a gente tinha essa graça, né? De brincar na rua, jogar futebol na rua. Acho que aqui no Rio também tinha muito isso. Praia, né? Rua. Hoje não tem mais, né? Mas eu queria estar na rua com os meus primos, jogando futebol, brincando, soltando pipa e tudo mais. E eu era obrigado a ir para esse trabalho. Todos os dias livres que eu tinha que ir para esse trabalho, principalmente final de semana. Meu pai trabalhava de segunda a segunda. O único dia do ano que ele não trabalhava era Sexta-feira Santa. Porque tudo fechava e não era proibido na cidade. E aí eu comecei a ficar com raiva dele, porque meu pai era assim, ele tinha um problema muito sério com isso, porque ele nem comia. Ele era realmente escravo do trabalho. A gente tomava café da manhã, 7 da manhã, ia trabalhar e a lanchonete enchia. Era uma dinâmica muito grande. Às vezes a gente ia comer 5 da tarde. E eu me lembro que eu tinha fome, eu pegava o salgado e eu escondia no bolso para comer escondido no banheiro. Porque ele não deixava a gente pegar o salgado. Não podia comer o que era para vender. A lanchonete era do seu pai? Era do meu pai. E daí eu me lembro de ir no banheiro comer o quibe lá, eu gostava de quibe, e ter ódio dele. Eu pensava, cheguei a pensar assim, olha, se ele morrer vai ser mais fácil. Então foi uma fase bem, bem dolorosa. Porque pra criança quer sair daquela situação, né? Daquela dor que tá sentindo, não entende nada, não entende que foi aquilo que foi passado pra ele, que para ele era ser um homem valoroso, era ser um homem trabalhador, porque ele aprendeu dessa forma e estava tentando ensinar o filho a ser assim também. Tinha a responsabilidade de ter uma lanchonete. Então, se ele não produzisse, se ele não tivesse ali aberto vendendo, não fazia o dinheiro no final do mês, né? Os nossos pais deram o melhor que eles tinham. Que ele tinha, exatamente. Mas isso me feriu muito. E eu sei que não é por maldade dele. Ele sabia muito bem. Ele acreditava que estava fazendo o correto, melhor, né? Sim. Minha mãe também sofria muito porque queria me tirar daquela situação, porém ela não tirava a autoridade do meu pai de maneira alguma. Bom, e de certa forma seus pais também, pelo que você está falando, eles se gostavam, porque depois de você já estar grandinho, eles resolveram morar juntos e estarem ali, ou seja, eles se gostavam. Né? Porque senão, já tá resolvido, já tá lá mesmo, fica lá. Eu tinha 5 anos, veio meu irmão mais novo, né? Então eles tiveram mais filhos, eles se gostavam, sim. Inclusive a minha mãe ficou com meu pai até o fim da vida dele. Você tem quantos irmãos? Só mais um. Minha mãe cuidou do meu pai até o fim dos dias dele. Cuidou dele doente, enfermo. Então, minha mãe é um grande exemplo. Que bom, como é o nome dela? Joventina. Muito bem, Joventina. Dona Tina. Conhecida como Dona Tina. E aí você passou, então, esse período todo e começou a ficar com raiva. Então, eu imagino que você crescendo a sua adolescência, foi uma adolescência também meio revolta, assim, vamos dizer. Toda criança que sofre muito, ela vai chegar uma hora que vai explodir, né? E aí eu, com 7 anos, 8 anos, 9 anos, nessa lanchonete, quando eu faço 10, 11 anos, eu já tinha um corpo e tamanho de 13, 14. Daí começam os abusos dentro da lanchonete. As mulheres passavam a mão, me cantavam. Não é? Porque eu já... Aquele meio, né, de droga, de bebida. Quando eu tinha 12 anos, uma mulher me levou pela primeira vez para um motel. Ela tinha mais ou menos uns 35 anos por aí. Meu Deus, 12 anos. 35 com um menino de 12? É. Ela cometeu crime, ela sabe disso. Crime. Né? Não, ela não sabe, não tá nem aí. Ela é uma louca. Você não sei nem o que dizer dessa mulher. Com 12 anos... Foi abusado com 12 anos. Sim. Você nem entendia direito o que estava acontecendo. Você sabe por quê? Porque as pessoas, elas fazem esse pensamento ao contrário. Por exemplo, se um cara de 20 anos, de 30 anos, pega uma menina de 12, diz que ela foi abusada.
Mas se uma mulher de 30 pega um menino de 12, não diz que foi abusado. É verdade, você não vê caso, né? Você não vê falando, não, é até bom, o menino se iniciou logo e não sei o que, isso e aquilo. Na Como realidade, se fosse um garanhão, agora é um garanhão. Ele foi abusado. Exato. Ele foi despertado para algo que não deveria ser naquela data ali, naquela idade ali, de jeito nenhum. Mas você já ouviu alguém falar isso? Você nunca ouve, né? Você não ouve falar isso. É verdade. Você ouve falar o contrário. Mas dos meninos ninguém fala. Esse é um problema. Quando muito que se fala de pedofilia. E olhe lá, quando fala. Porque também, eu não sei... Raro também é raro também falar, né? Pedofilia é acobertada por todo mundo que se pode acobertar. Então, mas é uma grande realidade hoje. Tá, já visto tudo que está acontecendo hoje aí, todas as denúncias feitas, né? Desde o Marajó até o Felca. Então, assim, tudo que está acontecendo. De qualquer maneira, né? E o mais interessante é isso, né? Que a gente fala disso a vida inteira, ninguém dá bola, e a coisa é flagrante na cara de todo mundo. Exato. Eu estava até conversando esses dias com um pai e uma mãe. Eu dizia que hoje em dia não dá para você deixar seu filho, por exemplo, ir sozinho no banheiro. Principalmente homem, né? Infelizmente, o que a gente está vendo, essa crescente de abuso, e a gente vê falta de respeito até mesmo para nós homens dentro dos banheiros. Então isso é muito importante falar. Você que é mãe, pai, tem filho pequeno, não deixe o seu filho ir sozinho no banheiro. E nem com alguém. Verdade, E nem com alguém que não conhece, às vezes, claro, né? Que você acha que vou ali com ele, não vai. Mas não. voltando ao abuso aí, então a moça de 30 anos lhe convidou para ir ao motel. E para mim era muito... Para mim, eu vivia aquele meio, né? Claro. Aquilo para mim era o que existia. Eu achava legal. Os caras que eu conhecia, os traficantes de droga que passavam lá. Com 11 anos eu já estava cantando, então acabei sendo muito bem aceito. Comecei a tocar violão com 11 anos, cantava músicas pop rock, era muito bem aceito. E acredito eu que por estar naquele ambiente, o meu corpo se desenvolveu muito rápido. Então com 12 anos parecia que eu tinha 15, 16. Eu já tinha minha altura quase. E daí ela me convidou. Antes ela já tinha me beijado no banheiro da lanchonete. Ela me abraçou, me beijou. E aí ela falou, olha, você sai que horas? Eu falei, sai tal hora. Geralmente eu saía e meu pai fechava a lanchonete. Eu ia antes para casa, ele ficava contando dinheiro, fazendo aquela contabilidade ali, depois ele ia para casa. Eu falei, eu saio tal hora. Ela falou, eu te pego na porta da sua casa. E daí eu fui com ela. Foi terrível. Um motel. Não sei se tem motel bonito, não sei se existe isso, mas era uma coisa terrível. Sujo, porco. Foi triste. Deve ter sido mesmo. Ainda mais para um menino de 12 anos. Que eu não sabia o que estava acontecendo. Exatamente. A cabeça não estava ali ainda naquilo também. Direito. E aí, o que você seguiu depois? Porque você foi crescendo nesse ambiente, dessa forma, com uma coisa totalmente enviesada na vida. Imagino que a revolta só foi aumentando, né? Quando eu faço 12, 13 anos, eu descubro uma coisa que foi revolucionária para mim como filho. Eu descobri que quando eu ia pra rua e pras festas, os meus pais ficavam muito preocupados comigo. Preocupação e atenção que eu não tinha antes. E eu descobri isso inconscientemente. Eu fui a primeira vez, cheguei tarde, e aí a atenção foi dada pra mim. Brigavam, gritavam, mas a atenção estava pra mim. Falei, cara, eu vejo hoje, né? Que no meu inconsciente eu pensei, é isso. Mas muitos jovens fazem isso. Muitos. Querendo atenção, eles fazem assim as coisas mais loucas da vida exatamente por isso. Quando eu sou psicóloga. E quando teve um caso que a gente estudou com a nossa... Na época que eu fazia PUC, né? Que a professora que estava fazendo orientação, ela falou que ela atendeu uma jovem de classe média alta, morando na zona sul do Rio de Janeiro, que a menina se envolveu com um traficante do morro. E a família não entendia
Como que aquela menina que tinha tudo, que tinha uma vida assim, assado, blá, 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 e aí botou pra fazer terapia, aquela coisa toda. E nas consultas, essa menina vira pra ela e fala, meus pais nunca me dizem não. Meus pais nunca me dizem não. Então, qual o problema de eu namorar o traficante? No fundo, ela estava querendo que os pais dissessem não para ela. Um jovem, um adolescente, né? Precisa ouvir o não dos pais. Precisa, você não vai... Porque isso é uma forma... O jovem, a criança, o adolescente entende isso como eu estou cuidando de você. Sim. Não castrador, que tudo é não tô nem aí. É aquele não, você não vai fazer isso. Não, porque não é certo. Seja até coisa boba, a menina de 10, eu vou botar unha postiça, de acrigel, mas... Não, você não vai, porque você não tem idade pra isso. E o não conversado, né? É isso, por quê? Filha, porque não tá na idade. Isso quando você ficar mais velha, você vai fazer, meu filho, porque você vai... Então, e aí, vai testando os pais, e vai testando, até chegar, como você falou, eu comecei a receber atenção. Sim. Fazendo aquilo, aí começou a sair, virou baladeiro. Virei, e aí tem um ponto bem doido, assim, porque... Como eu tocava e cantava, eu acabava que tinha acesso a muitas coisas que talvez se eu fosse uma pessoa que não tocasse que cantasse, não tinha. E aí, como eu conhecia os traficantes que passavam na lanchonete, a lanchonete era tipo um ponto muito estratégico para eles ali. E eu não sabia que eles eram traficantes até então. Eu conhecia eles bebendo na lanchonete. Depois eu comecei a entender muito mais pra frente o que acontecia naquela lanchonete. Era um ponto de passagem, as pessoas iam ali, conversavam, iam no carro, comprava droga e tudo mais. Quando eu vou pra rua, começo a sair pras festas, cantar nos barzinhos, esses traficantes me chamam, Tony Alisson. Não chamava Tony Alisson na época, era só Tony, né? Meu nome é Tony Alisson mesmo, inclusive. Não é nome artístico, não, né? Não. E não é Antônio, é Tony? É Tony Alisson mesmo. Do jeito que tá no CD lá, minha mãe fez lá. E aí eles, o Tony e tal, como é que você tá? Mas alguém tocava na sua família, cantava? Um primo meu. Tá, porque você tão jovem já começou a tocar e cantar? Tinha um primo que cantava em festas, em eventos. E daí eles me chamam pras festas e sabiam que eu cantava, que eu tocava, e ali eu começo a ter acesso às festas da Boca de Fumo. Com 13 anos. Mas menino. E aí veio cocaína. Você era contratado pela Boca de Fumo? Não era contratado. Eu ia, eles me chamavam e me davam tudo. Bebida, droga. Eu tinha acessos, né? Eu tenho certeza... Tocava a noite toda? Tenho certeza que era aquele empurrãozinho do demônio, né? Não, total, né? Eu tive acesso... Aí eu cantava em prostíbulo. Umas coisas que eu fico olhando hoje e falei, cara... Como? Não é uma coisa normal. Não é. Cantar em Boca de Fumo eu nunca tinha ouvido falar. Eu já ouvi falar em bailes, essas coisas que traficante faz. É que na Boca de Fumo é festa quase todos os dias, né? Na Boca de Fumo? Sim. Tem festa? Tem. Gente, eu ouvi lá consumir, né? Eu dessa idade nunca soube disso. A Boca de Fumo... porque acho que é diferente da Boca de Fumo do Rio de Janeiro. Não. A gente tá pensando na Boca de Fumo daqui. O cara fica lá no morro, aí fica o cara lá de cima olhando com a arma, aí chega lá, compra, é diferente. Pensa numa cidade pequena, onde não tem favela. Tá. Existem bairros pobres. Certo. E ali é uma casa. Uma casa normal se torna uma Boca de Fumo. O cara já faz a festa, ele já vende a droga. Isso. E lá é itinerante, né? Pelo menos na época que eu participava. É itinerante. Então... Esse mês é nessa casa, depois para ninguém pegar, tá na outra casa e passa para outro setor e vai andando assim. Vai andando. E você também começou a consumir droga? Com 13 anos. Maconha, cocaína. Eu tava no meio. O cara tava tocando lá na Boca de Fumo, cara. E era o que eles davam. Toma aí, que legal, vou usar aqui. Até uma forma de se anestesiar também, quase de assim, tanta toma coisa refrigerante doida. aí. Uma coisa. Tá lá. Bom, e álcool também, certamente. Sim. Mas aí você não trabalhava mais no bar? Trabalhava. E aí tocava à noite? Fazia dupla jornada? Como eu já tava... qual que é a palavra que eu vou usar? Que eu esqueci agora. Depois que você tem 11, 12 anos, você começa a ter mais uma liberdade de falar não pros pais, né? Então eu comecei a ficar... Você começou a enfrentar eles? Total. Então eu ia quando eu queria, e eu ia pra pegar dinheiro pra pagar bebida pros meus amigos.
E além desse pessoal das drogas, eu tinha os amigos de colégio, primos, alguns primos também que, enfim, não quero citar porque alguns ainda estão... Claro. E você tocava que tipo de música nessa época? Pop rock. Pop rock. Gostava bastante de tocar pop rock. A primeira música que eu aprendi foi Carla. Carla. Qual seria Carla? Eu te amei. Carla, eu te amei. Não conheço a Carla. Gente, é do... Como é o nome daquele... Como é o nome do... É famosa. LS Jack, eu acho. É famosa. Acho que daquele cara que teve um acidente, não canta mais. Sim. Gente, eu sou realmente um debilóide, não sei. Sabe quem é? Eu conheço a música. A Carla é bem famosa. Eu queria, já que você toca, eu vou pedir pra produção trazer o violão aqui, claro, pra você poder tocar claro. as músicas suas, né? Com certeza. Cadê o meu violão aí, por favor, aí, produção? produção, Aquele que o Bon Jovi me deu. Traz aí, por favor. Bon Jovi me deu um violão, e aí a gente... Ai. Bom, então, gente, você realmente era um adolescente problema. Aquele que a mãe olha e fala assim, gente do céu. Não, mas peraí, eu vou ter que defender o cara, né? Que o cara era adolescente problema. Arrumaram problema na vida dele. Não, tudo bem, é verdade. Pra ele ser, né? É verdade. Você acredita que eu não era? Não? Porque eu conseguia muito bem administrar o diurno do noturno. Então a maioria da minha família nem sonhava. Eu fazia o mocinho. Trabalhava e depois ia tocar lá na Boca de Fumo. Sempre trabalhei. Sempre as minhas responsabilidades eram sempre ótimas. Eu trabalhei sempre... naquela época chamava, não sei se chama ainda... o primeiro emprego aqui no Rio também o primeiro emprego. Então desde muito cedo, 13, 14 anos... Eu trabalhava também em outros lugares. Lanchonete ficou mais para a parte de final de semana. 15 anos eu trabalhava na Caixa Econômica. É porque naquela época não tinha esse negócio de jovem aprendiz, que não podia trabalhar, que não sei o que. Vai trabalhar. Foi isso aí. no início do jovem aprendiz que poderia trabalhar. Eu fui estagiário da Caixa Econômica, que é bem cedo que você faz, né? Aquele posso te ajudar. O Posso Te Ajudar virou até... Eu sempre fui muito bom de vendas por causa da lanchonete. E aí o Posso Te Ajudar virou que eu tava abrindo contas. Eu fui um dos melhores vendedores da Caixa no ano que eu trabalhei lá. Foi treinado desde cedo pelo pai, né? Vambora, meu filho, vamos vender. Vê que serviu de alguma coisa, né? Serviu de muitas coisas. Tem muitas coisas boas e fortes que eu aprendi com meu pai. É claro que teve coisas dolorosas, mas eu aprendi a responsabilidade do trabalho, a cuidar do dinheiro, a assumir minha família, né? Então isso eu aprendi com meu pai de forma muito profunda. E com 11 anos, você falou da música, com 11 anos, 10 para 11 eu descobri o violão. Minha mãe me deu um violão e aí eu peguei as revistinhas, não tinha internet, né? Só revistinha. Revistinha, você lembra de nota musical? Sim. E aí foi quando eu vi a Carla. A música. O mais interessante que eu, quando eu entrei também para a igreja, eu não sabia tocar violão. E aí eu peguei comprei um violão, minha mãe me deu um violão. Aí eu fui para a missa das 4 horas da tarde, que era a missa da catequese. Tinha um cara que tocava o violão. E eu fiquei lá do lado dele, a minha professora, a primeira professora que eu tive umas 2 aulas com ela, ela era cega. Quantos anos? 1945. Não, você tinha quantos anos? 45 é ótimo. 16. 16 Aí o cara tava tocando a missa toda ali. Eu falei, semana seguinte eu vou de novo, né? Lá fui eu com o meu violãozinho. Continuar pra segunda aula, né? Pra segunda aula do violão. Nisso, o cara briga com o padre e vai embora. Putz. No canto de entrada. Antes do canto de entrada. Se vira agora. Você já imaginou um cara que nunca tocou violão? Todo mundo olhando pra sua cara. Prova de fogo, aquele que você empurra no palco, né, todo mundo olhando pra sua cara e você não sabia nem fazer dó, ré, mi. Esse é o do Bon Jovi, né? Esse aí, pega aí pra... Esse é do Bon Eu não sei Jovi. se tá afinado. Senão a gente afina aqui rapidinho. E aí... Rapaz, imagina a vergonha, todo mundo olhando pra tua cara. Todo mundo olhando pra tua cara e pensando assim, uai, por que esse cara não tá tocando? Se ele tá com o violão aí. Só que eu não sabia tocar o violão. O André tá aqui, eu vou pedir pro André afinar. O André é o cara produtor. Ele toca muito também. A palheta tá em cima, pode ser que atrapalhe, viu? Tira ali.
Isso. E aí foi assim que eu tive minha primeira experiência com violão. Foi jogado. Passando vergonha na frente de todo mundo. Cara, a música tava tão na minha alma que quando eu pego esse violão e pego essa revistinha, no primeiro dia eu toquei uma música. Eu treinei até sair sangue nos meus dedos. Isso é mole, isso aí acontece mesmo. Naquele dia eu falei assim, cara, eu vou fazer isso aqui pro resto da minha vida. Eu não sei como nem aonde, mas eu vou tocar pro resto da minha vida. Eu era apaixonado por música. Eu também sou. Eu gosto muito. A gente veio, nosso nascimento antes da Tarde com Maria era em um grupo de música chamado Sol Maior, que tinha na Arquidiocese do Rio, aqui no Rio de Janeiro. E a gente era tão bom que a gente, depois de um tempo, não podia mais competir, porque a gente ganhava. Olha. Sempre. Então... eles, só eles ganham, tira eles. Tira. E aí a gente só ia para apresentar. A minha parte era da encenação. Eu era Nossa Senhora, eu era não sei o quê, era tudo. Entendeu? Mas cantar não. Então a gente não... Tinham 2 grupos grandes no Rio nessa época. Era o Pecado Lavado e nós, o Sol Maior. Eles eram muito melhor em instrumento, a gente era muito melhor em voz. E aí, enfim... Forte o nome, Pecado Lavado. Pecado Lavado, entendeu? Gente muito boa que tocava lá. E no Sol Maior também. Então, mas toca uma música sua aí pra gente poder começar bem. Qual música? Depois, qualquer uma. Qual foi a sua primeira? Que vem no seu coração. A que vem no coração. Pode ser a primeira que eu fiz pra Jesus. Pode. Depois a produção, o Bon Jovi não vai gostar de ver esse violão com essas marcas todas, não. Tem que passar um paninho, exatamente. Tá, produção? O Bon Jovi vai reclamar. O cara me deu com tanto carinho. Depois pega lá. Sei que os teus olhos estão a me olhar. Sinto teu perfume perto de mim. Eu sei que a tua mão pode me alcançar. Sei que os teus olhos estão a me olhar. Sinto teu perfume perto de mim. Eu sei que a tua mão pode me alcançar. Não consigo me conter. Nasceram asas no meu coração. Consigo te ouvir no meu silêncio. O mal me chama, mas eu digo não. Quando se faz grande o sofrimento, se faz presente em minha oração. Doou seu corpo como alimento. Jesus, me dê a mão. Não consigo me conter. Nasceram asas no meu coração. Consigo te ouvir no meu silêncio. O mal me chama, mas eu digo não. Quando se faz grande o sofrimento, se faz presente em minha oração. Doou seu corpo como alimento. Jesus, me dê a mão. Ah, que lindo. Muito bem, muito que lindo. bonito. De autoria sua? Essa Muito foi a bonito. primeira canção que eu fiz depois que fui batizado no Espírito. Não, peraí, vamos entender agora aí. Vamos voltar que a história tá emocionante. A gente tá vendo só a parte toda difícil. Por enquanto nós chegamos A gente que depois vai chegar na glória do nós negócio. chegamos só na Só a parte de destruição, né? Mas agora De vai dor, de... Pois superabundar Jesus. a graça, porque você estava fazendo show
em cabaré e na... Cabaré, nossa, cabaré foi... E na boca de fumo. Ele até riu, né? Cabaré foi forte. Esse corte vai ficar forte. Você tava fazendo show em cabaré e boca de fumo. Tá bom. Aí, em determinado momento, deve ter tido algum Shazam que mudou esse caminho. Mas só pra... Foi piorando? Piorou mais do que isso? Piorou. Então, Rapaz, antes vamos na piora. Só entre aspas, não era show, tá? Eu nunca fiz show antes, assim. Era... Não, você tocava e cantava. Era, tipo, violão e voz, assim. Não tinha som, Entendi. Às vezes era... Era um acústico. Era um acústico. Você fazia? Isso aí. Era um acústico. Exatamente. E aí? Aí eu começo a andar com esses caras e usar droga e beber muito, né? Sempre fui muito intenso nas coisas que eu faço. E daí veio cocaína, maconha. E como a gente falou aquela hora, né? Eu não sei como isso acontecia, mas eu tinha acesso a festas, baladas, com 15 anos. Coisa que não pode. Só pode entrar com 18. Mas algo acontecia que eu tava lá dentro. Eu ia entrar, ninguém pedia Pelo teu tamanho também, né? Acredito que sim, mas eu acredito muito numa coisa espiritual, que sempre é muito fácil pra mim nesse mundo. E aí veio cocaína. A cocaína foi mais sério porque a gente chegou ao ponto de cheirar até sair sangue no nariz. E a bebida eu bebia todos os dias. O que é cheirar até sair sangue no nariz? Significa cheirar quanto? Eu não sei te falar o quanto eu cheirava. Num dia? Não tem nem noção. Era tipo de manhã, de tarde, de noite? Era uma coisa frequente? Não, era mais à assim? noite. Mais à noite. Porque de dia você estava trabalhando. Mas tipo assim, cheirava um saquinho inteiro? Mais. Mais que um saquinho assim? Mais. Caramba, é muita coisa, né? É mesmo? É que você tá na balada, você tá bebendo, usando drogas. Não tem limite pra você, tipo... Não tem limite. E eu tinha dinheiro porque eu pegava da lanchonete, né? Então você pegava porque você recebia? Não, eu pegava mesmo. Ah, você ia lá no caixa e pegava. A minha revolta com meu pai era o seguinte. Ele nunca me pagou. Eu nunca tive um salário, nunca ganhei nada. Aí você se pagava. E quando eu peguei uma autonomia, que eu comecei a perceber as questões, eu falei, meu pai é um pão duro, que nunca vai me dar nada, então eu vou pegar. Mas ele não sentia falta no caixa, não? Não sentia. Porque lanchonete tem isso. O que lanchonete tem? Ele não tinha um controle financeiro. Então, mas mesmo, não é só, é óbvio, não tem um controle financeiro, mas ele tinha um princípio que talvez ele não fez o restante da cadeia. Por que ele não deixava pegar o salgadinho para comer? Porque aquilo é mercadoria, você comeu a mercadoria. Exatamente. O problema é que a mercadoria também, lanchonete, também tem perda. Ou seja, às vezes você perdeu a mercadoria mesmo e nem vendeu. Caiu no chão, então queimou, você acaba... Se aquilo ali não tem um baita de um controle, você não percebe. Porque assim, nós não estamos falando em milhões em roubo num caixa. Se você pegar uma lanchonete que tenha movimento e você der um tombo no caixa de R$100 diário, você deu um tombo de 3 mil. Se você tivesse um salário já de 3 mil, você dobrou seu salário. Você ficou com 100%. Sim. Então, assim, o pequeno empreendedor, essas coisas desse tamanho, especialmente de comida, o cara tem que estar muito atento, porque a comida ela some. Ela vai para a barriga de alguém. Só que você comeu a mercadoria. Eu não vou comer esse microfone, não vou comer essa xícara, não vou comer o teclado, o violão, mas o quibe sumiu. E sumiu o quibe, ou sumir R$50 do caixa no primeiro tombo e 50 no segundo, ninguém percebe. Você fez o caminho. Exato. Que está aí. Todo empreendedor abra o olho com isso. Exatamente. Não tem controle financeiro do quanto que vendeu no dia. Então ele nem ficava com raiva de você, porque você pegava, ok, tô me pagando, tá tudo bem. Ele levava 2 quilos por dia. O cara não percebe, se não tiver muito em cima. Exatamente. Ele não percebia. Quando eu ia trabalhar, ele ficava achando bom. Porque nessa ponta eu já ia o dia que eu queria. Eu ia, ficava a hora que eu queria, depois eu ia embora. Saía, ele nem falava nada. Já não tinha nenhum respeito mais. E aí, quando eu não estava nas baladas dos traficantes, ou dos amigos, né, eu estava em outras baladas e eu pagava pra galera que estava ali. Era muito barato na época, R$20 você comprava um saquinho de cocaína. Hoje nem imagino quanto que seria um saquinho de cocaína. Eu nunca nem vi. Só que a bebida eu mergulhei assim mesmo. Na bebida eu bebia todos os dias. Com 15 anos eu bebia todos os dias, de segunda a segunda. Que tipo de bebida?
Cerveja. Cerveja. Nunca gostei de uísque, embora eu tomava pra ficar bonito. Parecer bonito, né? Mas eu nunca gostei de bebida com muito álcool, assim. Aí eu ia na cerveja mesmo. Tinha aqueles amigos de bar também, né? Que todo mundo que bebe tem. E aí, em 15 anos foi o ápice dessa história de bebida, de farra, de festa. E daí eu tive um convite. Convite de uma jovem da minha escola que tava fazendo um tal de Segue-me. Segue-me? É. Aonde ela fazia o Segue-me? Em Morrinhos. Em Morrinhos? Na igreja? Não, num salão paroquial. Segue-me. E por que eu tive esse convite? Porque tinha muitos jovens que iam nesse Segue-me. Eu falei, cara, tá todo mundo fazendo esse tal de Segue-me. Eu tenho que fazer. Não posso ficar de fora. Vou seguir também. Vou lá seguir. Não sabia nem a quem tava seguindo. Não, eu queria estar onde estavam os colegas, a galera, as meninas. E tinha muito jovem indo pra lá. Falei, cara, eu vou fazer esse tal de Segue-me. E eu fui e fiz o Segue-me. Era um encontro de pastoral da juventude. Não tinha, assim, uma espiritualidade profunda, mas no último dia, eram 3 dias, sexta, sábado, domingo, num salão de palestras, dinâmicas, música. No último dia, o meu primo, que era pregador da Renovação Carismática Católica, chama Zilo, que Deus o tenha, faleceu no Covid. Ele entrou na sala e começou a testemunhar o que Deus tinha feito na vida dele. E que eu nem imaginava, ele é primo terceiro, era meu primo terceiro, nem imaginava o que ele tinha passado. Mas ele começou a contar que tinha se aprofundado nas drogas, que tinha se entregado à destruição, ao pecado, e que ele teve uma experiência chamada batismo no Espírito Santo, com um tal de Espírito Santo, que mudou a vida dele. Ele ia pregando, ele pegando passagens bíblicas, e um negócio começou a acontecer comigo. Eu tava no último banco, eu só fui pra farra, fui só pra curtir. Eu tava no último banco, e enquanto ele falava, o meu coração começou a bater muito forte. Começou a aquecer meu peito e eu comecei a chorar. E na hora eu fiquei com vergonha, porque eu não tava chorando conscientemente. Não sei se vocês já choraram, com certeza já chorou assim, né? Você não tá querendo chorar naquele momento, mas as lágrimas vêm, né? E eu fiquei com vergonha, eu olhei pro lado, pro outro, o que vão pensar de mim, e as lágrimas descendo. Hoje eu entendo o que estava acontecendo comigo, que diz em Hebreus, que a palavra de Deus é a espada do Espírito, ela entra cortando e sai rasgando. Estava acontecendo isso espiritualmente no meu coração e eu não estava nem entendendo. Eu não era de igreja. Eu não tinha experiência espiritual, nunca tinha tido experiência espiritual nenhuma. Eu estava ali, aquela palavra sendo pregada, ele testemunhando o que Deus tinha feito na vida dele, trazendo passagens bíblicas. Ele tinha muito essa característica de trazer passagens bíblicas na pregação. Talvez 20, 30 passagens em uma pregação só. E tinha alguma coisa acontecendo comigo que eu não sabia o que era. Então era uma mistura de medo e vergonha, que eu estava chorando muito, compulsivamente. E aí terminou a pregação, cantaram uma música. Uma menina cantou uma música, do diácono Nelson Corrêa. E no meio da música, o refrão da música é Deus cantando pra gente. E era a voz da menina. Só que no refrão, a voz modulou. E ficou uma voz masculina. Mas era a menina cantando. E naquela hora, eu senti que era Deus cantando pra mim. E o refrão dessa canção é... Posso cantar? Por favor, pega até o violão. Música de Nelsinho? Nelson Corrêa. Nosso grande amigo. Querido Nelson Corrêa. Uma bênção. Um beijo, Nelson. Olha a letra dessa canção. Ao entrar numa igreja, a luz do sacrário acesa, ouvi Deus me perguntar: por onde andavas
não te vi em minha casa. A quem procurava, senão eu? E o refrão, quando modulou a voz: sou Deus e tenho um coração. Sinto tua falta quando não te vejo junto a mim. Sou Deus e tenho tanto pra curar. Eu te amo tanto, por que não vens a mim? Sabe, Senhor, andei por aí mendigando amor, mas só me feri. Quis buscar nas pessoas, até em pessoas boas, o que só o Senhor pode me dar. Sou Deus e tenho um coração. Sinto tua falta quando não te vejo junto a mim. Eu sou Deus e tenho tanto pra curar. Eu te amo tanto, por que não vens a mim? Muito bem. Eu fiquei até paradinha aqui te olhando, assim, só ouvindo essa coisa linda, maravilhosa. Deus cantou pra mim aquele dia. E aí? E aí teu coração... Aguenta, coração. O problema não é que Deus cantou naquele dia, eu quero saber o dia seguinte. O dia seguinte o cara não pode voltar em nenhum daqueles lugares mais. É tão forte que emociona até hoje, né? É impressionante como é que Deus faz. Como é que Deus resgata, como é que Deus toca, como é que Deus transforma. Tudo que Deus faz é realmente maravilhoso. Deus cantou pra mim naquele dia e eu nunca mais fui o mesmo. Eu lembro que eu fui pra casa e eu não conseguia dormir, eu ouvia aquela voz dentro de mim. Eu ouço até hoje. E já no outro dia, eu fiquei com fome de Deus. E eu queria mais. Eu nem lembrei de bebida, lembrei de droga. Eu queria mais. Eu fui lá naquele primo. Bati na porta dele e falei: olha, não consigo mais dormir, não consigo viver minha vida de forma normal, porque tem algo dentro de mim pedindo mais. Eu quero mais. Eu quero sentir aquilo que eu senti na sua palestra. Ele falou: olha, nesse final de semana próximo vai ter um seminário de vida do Espírito. E eu passo na sua casa e te levo. Ele falou: e lá você vai ter uma experiência chamada Batismo no Espírito Santo. Eu falei: mas o que é isso? Ele falou: não pergunta o que é. Só queira experimentar. Porque o que você experimentou nesse final de semana nem se compara com o que você vai viver no outro final de semana. E daí eu fui pra casa super animado com aquilo. Super animado. E teve uma situação que naquele dia que Deus cantou pra mim, eu fui dormir e teve uma batalha espiritual pela minha alma dentro do meu quarto. Eu me lembro até hoje de tentar dormir, não conseguir e... Obrigado. Eu me lembro de... Acho que todo mundo que tem vida espiritual já passou por isso. Às vezes até é ruim contar essas coisas porque tem muitas pessoas, como você falou, neoconvertido e pode ficar com medo, né?
Não. Não, eu acho que a ação de Deus não dá medo, não. Acho que eles ficam desejando sentir esse amor. Olha, depois de tantos anos, você se emocionou aqui contando a sua história. Certamente você já contou essa história várias vezes. Nossa. E mesmo assim, você não deixa de se emocionar. Para você ver a força do Espírito Santo, a força com que você foi tocado, a força com que você foi transformado. Então, isso é lindo. As pessoas que estão em casa assistindo falam, certamente estão dizendo, eu também quero sentir isso. Sim. E na noite que eu tive essa experiência, já teve aquela experiência de o inimigo te atacar e você não conseguir mexer à noite? Sim. Uhum. Eu tive aquela experiência a primeira vez na minha vida e ali eu ouvi uma batalha, como se estivesse acontecendo no meu quarto. Eu não conseguia abrir os olhos, mas eu via barulho de espada, barulho de cavalo, uma batalha. Eu não sabia o que estava acontecendo, fiquei desesperado, angustiado. Mas durante essa experiência, hoje eu sei o que aconteceu. Foi uma batalha pela minha alma. Eu estava nas garras de Satanás. Eu era dele. Eu cantava para ele, nos lugares dele, sem perceber. E daí, quando eu conto isso pro meu primo, ele começa a me acompanhar até o final de semana para que eu não me perdesse. Mas não tinha como eu me perder porque eu estava tão anestesiado com aquela música, com aquele amor que eu senti quando Deus cantou para mim. Porque o meu grande problema não era droga, não era bebida, não era meu pai, era a carência. A falta de presença, a falta de amor, de carinho dos meus pais que trabalhavam muito. Todo o problema depois veio por causa disso. Você é psicóloga, sabe como é. Era um vazio que você sentia, né? Por isso os pais precisam amar muito os filhos, ficar muito com os filhos, beijar, abraçar, ter presença, atenção plena. E ele me acompanhou, eu fui para o seminário de vida, ali eu fui batizado no Espírito e tive uma experiência muito, muito, muito profunda, muito profunda. E nunca mais, desde aquele primeiro dia, eu falo que tem coisas na minha vida que Deus fez um milagre, tem coisas que Ele deixou o processo até hoje. Mas um dos milagres eu nunca mais usei uma droga, nunca mais coloquei droga no meu organismo, nunca mais fui escravo da bebida, nunca mais. E aí às vezes as pessoas perguntam assim, por que Deus fez um milagre com você e com algumas pessoas é um processo de cura que tem que acontecer? Eu acredito que é porque eu não conseguiria passar pelo processo. Ou Deus me curava ali de forma milagrosa, ou eu não ia aguentar. E começou um processo de conversão, um processo de conhecer a igreja. Eu me lembro que na outra semana que fui batizado no Espírito, depois desse seminário de vida, o meu primo começou a me falar, me acompanhar, me levar. Ele falava, olha, você tem que confessar. Me apresentou as músicas da igreja, House de Saron, na época, Anjos de Resgate. Nilo foi um anjo na sua vida, né? O Zilo. Zilo foi um anjo na sua vida. Ele foi um grande irmão, pai, pastor, líder, tudo. E aí eu fui confessar. Eu me lembro que eu sentei com um padre João, o primeiro padre que me acolheu nesse processo de conversão. Era um pai. Eu confessei mais ou menos 1 hora. Preparei bem assim. E aí eu me lembro que terminou a confissão, ele falou assim, olha, meu sacerdócio foi renovado hoje. Começou um processo tão bonito que o Zilo e o padre me acolheram. Eu me lembro que eu ia na casa do padre, eu como dizia o padre Edmilson, não sei se você já ouviu ele falar isso, fiquei aleluiado. Eu fiquei com muita fome de Deus. Então eu ia na igreja todos os dias, eu ia em todos os grupos de oração, eu ia em todos os encontros. Eu já queria cantar na missa, eu não queria passar por nenhum processo de formação, eu queria servir a Deus. E o padre me acolheu, eu me lembro que eu ia na casa dele. Em qualquer hora do dia, ele abria a porta, cozinhava para mim, me acolhia junto com outros jovens. Começou um processo ali. Esse padre é vivo? Padre João. Um processo de conversão, um processo de conhecimento de Deus.
Eu comecei nas formações, comecei a estudar a palavra. Eu me lembro que às vezes eu ficava durante 3 horas estudando a Bíblia, chorando com a Bíblia, assim, sendo curado, muito, muito, muito curado. Começou um processo muito bonito na minha vida, né? Isso já tem quase 20 anos, né? E aí eu me lembro que, como a música fazia muito parte de mim, eu me lembro que eu fiz uma consagração. Eu falei, Deus, a única coisa que eu posso te entregar é a minha musicalidade. Como que eu posso devolver esse amor tão grande? É cantando. Eu tomei a decisão, falei, olha, a partir de hoje eu vou cantar os seus louvores até o fim da minha vida. E aí eu consagrei a minha musicalidade. E aí o Zilo começou a me levar em alguns encontros próximos da minha cidade para cantar, para ministrar. E começou um processo de conhecimento da igreja, amor pela Eucaristia, confissão. Aí foi um mundo novo, né? Um mundo completamente diferente, que eu não conhecia. Mas você não ajudava mais no bar? Nessa fase, não. Já com 15 anos, eu já trabalhava na Caixa Econômica. E aí, nesse processo de conhecimento da igreja e de estudar a Bíblia, de cantar na igreja, de evangelizar, Deus começou a me chamar para uma missão, para um ministério. Eu me lembro que eu queria cantar, né? E no grupo foram muito sábios comigo, porque eles viram a minha gana, eles aproveitaram da gana para não me deixar cantar. Falei, olha, antes de cantar você tem que fazer o curso de intercessão. Vai rezar, vai se preparar, e você, eu quero cantar. E aí eu fui para intercessão. Fiquei 1 ano na intercessão, aprendi muita coisa sobre intercessão, estudei muito. Eu intercedia com as senhorinhas lá da intercessão, era só eu de jovem. Toda semana a gente estava lá, levava meu violão e eu cantava na intercessão, aprendia formação sobre intercessão. Aí terminou a formação da intercessão, eu fui lá pro ministério, olha, você pode cantar aqui no fundinho, mas você não pode ministrar. Você tem que fazer o curso de cura e libertação e pregação. Caramba, te deixaram de molho, hein? Tinha que ir passando pelas etapas, né? Porque na realidade a música é a ponta da lança, mas é a ponta da lança, como dizia o Padre Jonas, e que é o que rasga o coração e começa a libertação. Exato. Então esse ministro de canto precisa estar mais bem preparado espiritualmente. Mas olha a didática de Deus. Ele pegou algo que eu queria muito e me ensinou outras coisas para que eu chegasse lá. Hoje eu entendo que a música é só um detalhe de tudo que tem por trás. Eu aprendi a orar na intercessão, aprendi a rezar, aprendi a interceder. Ele estava te formando, né? Sem eu perceber, eu não sabia o que vinha depois. Porque senão como é que você ia ser Porque você não queria simplesmente cantar, você queria cantar, mas tocando o coração das pessoas, e para isso ele tinha que te formar. A primeira formação que veio para minha mão, que o Zilo levou para mim, foi do Eugênio Jorge. Opa! Bom, né? Já comecei no nível... Começou com o sarrafo lá em cima. Primeira fita. Quem é jovem nem vai saber o que é isso, né? Aquela fitazinha assim de áudio. Isso. Cassete. E na formação ele começou assim, olha, se você quer sair de casa para evangelizar e cantar, se você quer ser um ministro de música, entenda uma coisa, se você sair de casa e as pessoas não forem tocadas e curadas através da sua ministração e da sua música, não saia de casa, não perca tempo. Aquilo impactou minha alma. Eu comecei a entender o que era ser um ministro de música desde o início. Aí eu vou pro grupo e vou pra intercessão, depois eu vou para Ministério de Cura e Libertação, estudar a palavra no Ministério de Pregação. Eu fui me formando de uma forma que quando eu fui cantar, a minha base espiritual era outra. Quando eu comecei a compor as canções, e quem conhece as minhas músicas sabe, não tem uma música minha que não tenha a palavra de Deus. Não tem nenhuma música minha que não seja uma música intercessória. Olha como Deus foi conduzindo. O meu show é um show 80% de intercessão e de cura e libertação. Por isso que enche tanto.
Que o povo fica lá doido. Por isso. O povo fica lá doido, vai atrás de Tony Alice, é por isso, gente. Porque sabe que vai ter uma transformação ali. Hoje nossos Porque as pessoas shows têm sede de Deus. Tem sede, muita sede. Hoje nos nossos shows, André tá aqui, como Deus tem curado pessoas que estão para tirar a própria vida. Algo extraordinário, Deus fala, traz a palavra de ciência e essas pessoas vêm à frente. São 10, 20 pessoas por show. Nossa, é muita coisa. Testemunhos de cura, de libertação, de restauração. Pessoas que saíram das drogas, famílias restauradas. Mas porque eu fui preparado. Porque eu poderia muito bem, e eu falo muitas vezes isso para as pessoas que vêm me procurar, cantores novos. Eu queria cantar. Eu falo, a última coisa que você vai fazer é cantar. A última coisa é só um detalhe. Tem muita coisa por trás. Porque senão a sua música não vai ser eficaz. Ela vai ser entretenimento. Cantor católico não pode fazer entretenimento. Nós estamos tirando pessoas das garras de Satanás. Gente, adorei isso que você falou. Exatamente isso. Não é entretenimento. Não é para ouvir uma música linda, tocou meu coração, ficou assim, não. É transformação. É outra coisa. Como você falou, o Padre Jonas falava, a música é aquela flecha, mas se a música não for ungida, se o cantor não estiver preparado, se eu não estiver em estado de graça, em vida de oração, ela vai ser só um entretenimento bonito. E não pode ser assim, a gente não pode perder tempo, as almas estão se perdendo, indo para o inferno. E aí Deus foi me levando para essa formação, e quando eu estava pronto para cantar, as portas se fecharam. Começaram a me perseguir e não me deixavam cantar na igreja. Olha isso. Aí alegando o quê? Dizendo o quê para você? Eu, sinceramente, não me lembro o que eles alegavam. Eu achava na época que era ciúme ou inveja. Porque tinha essa coisa de reclamar de ciúme. Estão com ciúme, com inveja de mim, porque eu canto e tal. Hoje eu sei que não era isso. Aí eu entrei numa crise. E fui orar. Falei assim, Deus, o Senhor me tirou das garras de Satanás, do fundo do poço. Olha a minha vida, que desgraça que era. O Senhor me levantou, me deu um dom, me chamou para servir, me chamou para missão, e agora as portas das igrejas estão fechadas. O que eu faço? E fiquei um bom tempo rezando assim, né? Porque em algumas crises Deus se cala. As pessoas não têm hoje maturidade para passar por isso. Eu passei isso muito cedo. Eu precisei orar por muito tempo para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes Deus se cala não é porque Ele não te ama, mas é porque Ele ama muito. Ele quer te forjar para o próximo nível da sua missão, da sua espiritualidade. Eu rezava e as portas fechadas e Deus não falava nada, nada, nada. Até que Deus falou para mim assim, olha, as portas das igrejas estão fechadas, mas a porta das casas dos doentes estão abertas. Essa fase é muito importante para mim porque foi quando Deus começa a lapidar e tirar as minhas vaidades, os meus próprios sonhos, objetivos próprios. E aí Deus falou para mim, as portas das casas dos doentes estão abertas. E aí eu comecei a perguntar na minha cidade quem estava doente. Nessa época eu não tocava muito, nunca fui um bom músico, eu sou cantor. Eu toco o básico ali para compor, em algum momento fazer um violão e voz. E nessa época eu sabia muito pouco, sabia 2, 3 músicas. Eu tô falando de tudo isso em 1 e 2 anos de vivência de igreja. Muito rápido. Você viveu muita coisa em pouco tempo. Em muito pouco tempo. E daí eu comecei a perguntar quem estava doente. E começou a aparecer gente doente para mim. Fulano tá com depressão, ciclano mora em tal lugar, tá com câncer. As informações iam chegando. E daí eu pegava meu violão e ia nessas casas. Às vezes com o irmão, às vezes sozinho, que era imprudente na época, eu não podia ter feito isso, mas não tinha ninguém para ir nesses lugares. Tinha muita gente para cantar na igreja. Para cantar no grupo, onde todo mundo estava vendo. Mas para fazer missão, onde ninguém via, nos bairros pobres. E naqueles bairros onde eu estava cantando com os drogados, Deus me levou para cantar
encontrar ele. Os drogados também são doentes. Exatamente. E aí eu comecei a ver o extraordinário de Deus. Porque, olha a pedagogia. Eu sabia interceder, eu entendia os pilares da cura e libertação, eu conhecia a palavra e eu cantava. Eu comecei a exercer isso nas casas e eu vi muitos milagres. Eu vi curas, pessoas curadas de câncer, de depressão. Eu entrava, às vezes, eu falava que ia numa casa, chegava lá, tinha 60 pessoas, que eles chamavam os vizinhos, 20, 30 pessoas, 50 pessoas. Eu vivi um ano de sobrenatural. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar na companhia energética do meu estado. Na época chamava CELG. E aí, até o trabalho que Deus me dava era para evangelizar, porque eu cobria férias no estado. Então eu morava 3 meses numa cidade, 3 meses em outra, 3 meses em outra. E em todas as cidades que eu ia morar 3 meses, eu ia nos grupos de oração. E bem missionário, né? Cada hora num canto. E eu nem imaginava nada, que eu ia ser cantor, que eu ia cantar na Canção Nova, cantar fora do país, cantar em tantos lugares. Mas Deus ia me levando, me conduzindo a isso, né? E aí eu comecei a cantar nesses lugares, e aí grupos de oração, e todas as cidades que eu ia, eu fazia novena nas casas. Sempre gostei muito de rezar nas casas das pessoas. Desde o início, quando Deus me falou que a porta das casas dos doentes estavam abertas. E foi extraordinário. Foi extraordinário. E aí eu já estava trabalhando, eu fiz um curso específico para eletricidade de rua. Então eu trabalhava subindo nos postes para arrumar eletricidade. Nas fazendas, tem muita fazenda em Goiás. Quando eu faço 18 anos, eu faço uma especialização em eletricidade industrial. Eu gostava muito de eletricidade. Aí eu estou fazendo o curso de eletricidade industrial, esse eletrotécnico de indústrias. Era quando estava indo para Goiás as usinas. Então não tinha profissional técnico naquela época. Não tinha eletricista, vários outros profissionais. Eu estava terminando o curso já com várias propostas de emprego. Na época, para ganhar muito bem, R$5.000, R$6.000 numa cidade de 30 mil habitantes. Era extraordinário, né? E quando eu estou terminando o curso com proposta de emprego, aí Deus começa a me chamar para ser missionário. Pedagogia de Deus. Assim. Tem uma oração muito perigosa que a gente faz, né? Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Eu gosto muito de ministrar a música do Frei Gilson. Eu seguirei nos shows. Ela canta, né? Preciso fazer a tua vontade em minha vida. E eu paro o show geralmente e falo, gente, vocês estão prestando atenção no que vocês estão cantando, porque é perigoso cantar isso. Fazer essa oração de verdade, profundamente, é perigoso. E aí, e tem uma parte muito doida aqui, eu gosto de trabalhar cura interior, você é psicóloga. Com 18 anos, eu estava noivo de uma mulher de 39. Nossa, uma diferença de idade. Pouca, né? E nós éramos da igreja, era um namoro santo, a gente rezava, estávamos nos preparando para o casamento. E aí... Ela tinha quantos anos? 39. 39, você 18. 18 para 19. E nessa situação entra um carisma muito, muito lindo na minha vida, que é o acampamento. Não sei se vocês conhecem, o Sênior, que nasceu aqui no Rio, na Serra do Rio. Nasceu não, veio para cá, né? É um acampamento do México, e Prado Flores trouxe aqui para o Rio há muitos anos atrás, e hoje ele se espalha por todo o país. Que é um acampamento, um carisma de cura interior, que trabalha com psicologia, psicanálise e espiritualidade. E eu faço esse acampamento nessa fase da minha vida. E nesse acampamento, através do repouso do Espírito, Deus fala para mim que eu estava procurando uma mãe
e não uma esposa. Era óbvio para todo mundo, menos para mim, que estava cego pelos bloqueios, pelas feridas emocionais. Inclusive, ela tinha idade de ser sua mãe. Exato. E aí começa um processo de cura e de transformação, porque aí Deus começa a me falar, olha, você vai deixar tudo e você vai gravar um CD para mim. Abre aspas. Parênteses, na verdade. Eu não tinha dinheiro, porque toda a minha grana tinha sido pro curso de eletricidade industrial, que era a jogada profissional da minha vida para crescer profissionalmente. Na minha cabeça eu já estava noivo, eu já tinha um bom trabalho, eu já tinha um caminho profissional muito bom, eu fazia o que eu gostava de fazer, estava na minha cidade, eu pensei, vou trabalhar na indústria, vou ganhar bem, vou me casar, vou ter meus filhos e vou servir a Deus igual eu estou servindo. Todos nós sempre temos esse caminho já mais ou menos feito, né? Eu também, sou advogado, ela é psicóloga, né? E olha os escritórios de direito que eu toco. Por isso que é perigoso ir no Santíssimo e falar, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Tô te entendendo 100%. Fica tranquilo. E daí, Deus começa a me acordar em sonho. E no sonho, eu cantava músicas que eu não conhecia e eu cantava em multidões. Só que, veja bem, eu era um rapaz de 18 anos que morava numa cidade de 30 mil habitantes, no interior do interior de Goiás. Era muito distante isso. Não fazia nem sentido. Então, pra mim, era coisa da minha cabeça. Você chegou a cantar no grupo de oração da sua cidade, né? Era o que você... Máximo 100 pessoas? Pronto. É o que você almejava. E eu não queria ser cantor. Eu queria servir a Deus. Porque quando Deus toca a nossa alma, Ele tira a vaidade de fazer fama, de sucesso. Ele tira isso da gente. Eu queria servir a Deus. Era muito bom servir a Deus. Eu estava devolvendo para Deus uma coisa maravilhosa que Ele me deu. Só que os planos de Deus são maiores que os meus. Os planos de Deus são maiores que os nossos. E daí o Senhor me mostrava no sonho que eu estava cantando para a multidão, cantando músicas que eu não conhecia. E eu relutei, porque para mim era coisa da minha cabeça. Eu partilhava com algumas pessoas, as pessoas também, tipo, que legal, que bênção. Tipo assim, esse menino tá doido, né? Só que Deus começou a insistir, e foram 3 meses Deus insistindo. Eu acordava, eu sonhava que estava cantando na Canção Nova, que estava cantando para multidão de pessoas. Eu já tinha ido na Canção Nova no PHN, eu gostava de ir na Canção Nova com o Zilo, que me levava na Canção Nova. Pra estar no meio da multidão ali. E ali. Não pra estar lá em cima. Nunca imaginava. Com a galera do PHN, no Osana, eu ia muito no Osana Brasil também. E 3 meses Deus insistindo, chegou num ponto que não tinha como mais. Eu falei assim, Senhor, então eu vou dar um passo. Eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo, eu vou deixar tudo e vou gravar um CD. Providencialmente, tinha chegado na cidade um rapaz que estava vindo dos Estados Unidos, tinha morado nos Estados Unidos, e que a mãe estava montando um estúdio para ele, no fundo da casa, num barracãozinho no fundo da casa. E aí eu conseguiria gravar esse CD com R$2.000. Era um CD que não era profissional, era um CD assim, mediano. Só que eu não tinha R$2.000, que eu tinha gastado tudo fazendo o curso. Eu tinha uma moto, uma Bis na época. E Deus me falou assim, eu vou prover tudo, mas você vai ter que pedir. Pedir e recebereis. E eu me lembro que quando eu fui batizado no Espírito, lá atrás, na primeira experiência que eu tive, Deus me pediu uma coisa muito diferente para mim. Ele me pediu um dia para sair da minha casa e passar em toda a cidade pedindo alimento para fazer uma cesta básica para uma tal família que eu fiquei sabendo que estava passando necessidade. Eu achei muito interessante aquilo, achei legal, estava aleluiado e fui pedindo nas casas. Aleluiado. Montei 2 cestas e dei para essa família e foi até lindo porque eles estavam, quando eu cheguei na casa eles estavam rezando, que não tinha nada para comer. Quando eu cheguei eles receberam a providência de Deus.
E Deus me lembrou dessa história. Nessa questão do CD. Anos depois. Ele fala, você vai pedir. Da mesma forma que você pediu aquele dia. Eu me lembro que eu saí pedindo na rua. Imagina a situação. Na rua? Nas pessoas da loja. Eu passava numa loja, eu ia na igreja. Falava, olha, Deus me pediu para gravar um CD. Você pode me ajudar? Desse jeito. Na cara de pau, assim mesmo. E aí as pessoas começaram a me ajudar. Que me conheciam, que eu cantava, eu ia rezar nas casas, as pessoas já me conheciam. Aí um deu R$50, um dava 60, um dava 10. Quem menos me ajudou foi o povo da igreja. A gente entende também. Tá super entendido isso. Estamos na mesma página. E aí? E aí eu fui e gravei o CD. Consegui esses R$2.000, gravei o CD e vendi a moto para fazer a cópia dos primeiros 1.000 CDs. Que não faz menos. Na época não fazia menos. Hoje nem faz CD, né? Mas tinha que ser no mínimo 1.000 CDs. Você quer mais água? Tem ainda aí? Não tem ainda. Isso em 2009. 2009 para 2010. Foi quando eu gravei Poderoso Deus. Essa canção que eu cantei aqui. A primeira que eu cantei. E algumas outras canções. E aí o Senhor começou a me levar para a capital. Na capital eu conheci um padre, chama Padre Luiz Augusto. Eu cantei na igreja dele, cantei em algumas outras igrejas. E aí o meu clipe, a gente fez um clipe na igreja do Poderoso Deus, chegou até a Canção Nova, o Padre Roger Luiz, Padre Bruno e Padre Edmilson. E foi quando eles ouviram as canções. E eles começaram a usar as músicas nas missas, sem me conhecer. O Padre Roger fazia um cerco de Jericó toda quarta-feira, na Canção Nova. Ele começou a cantar, Filho de Davi. E daí, era Twitter na época, que estava em alta, né? Ele me mandou um Twitter falando, olha, eu tô cantando aqui, tô usando a sua música no cerco de Jericó, queria que você viesse aqui cantar em uma dessas quartas. E daí eu fui, cheguei lá e cantei na missa. E no outro dia eu ia embora, normal, cantei na missa e tal. No outro dia me chamaram direto pro Davi, que é o departamento de audiovisuais da Canção Nova. Eles falaram, olha, nós tivemos milhares de pedidos de CD e não tem como você ir embora. A gente vai ter que sentar e ver uma forma de relançar o seu CD pela Canção Nova. E você, gente, olha só. Entendi, Senhor. Tô entendendo, Senhor. Então, toca essa música aí. Essa música é linda. Essa música é linda. A gente já cantou muito ela. É mesmo? Óbvio. É linda a música. Não esqueça que nós nascemos também na Canção Nova, né? Então, olha aí. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Linda, 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 linda. Muito bonita mesmo. E aí você gravou o CD. Daí eu relancei o CD, que ele já tinha sido gravado. Sim, em Goiânia. Aí já tinha gravado um CD profissional. Depois que fui para Goiânia, vendi os CDs que tinha e o padre me ajudou.
Nós gravamos um CD profissional, que é o Poderoso Deus. E aí a Canção Nova falou, vamos relançar esse CD. E daí relançou o CD, eu começo a ir nos acampamentos, eu começo a ver acontecendo o que Deus tinha falado anos antes. Lá, eu começo a fazer os acampamentos, a cantar no programa, na TV, nas missas. E aí, incrível, né? Era meu CD ainda. No meu CD era meu número atrás. Do seu telefone. Caramba, olha só. Sem pretensão alguma. E aí eu comecei a receber ligação do Brasil inteiro. Mas por quê? Quando eu relanço o CD pela Canção Nova, eu faço um show de lançamento. Nesse show de lançamento, o Padre Jonas ele falava assim, olha, sempre na Canção Nova, que do nada vem uma grande tempestade, uma chuva muito forte, é Deus trazendo uma nova unção para a Canção Nova. Isso eu fiquei sabendo muitos anos depois, do Padre Bruno me contando. E no dia que eu fiz o lançamento do meu CD lá, eu estava cantando, quando terminou o show, foi uma unção muito grande e caiu uma tempestade. E aí eu terminei o show, foi naquela época que o Padre Jonas ainda estava se recuperando, bem recluso, isso 2011. Terminei o show e fui lá para casa que acolhe os missionários e ia embora no outro dia. No outro dia de manhã, eles chegam na casa e falam, Padre Jonas quer te ver. E para mim foi uma alegria muito grande, porque eu não conhecia ele. Não podia, a gente não tinha acesso ao padre naquela época. A maioria das pessoas não tinham. Só que era da comunidade. E aí o Padre Jonas me recebe, eu era noivo, agora noivo já da minha esposa, que ela é 3 meses mais nova que eu. Aí ficou adequado, Lorena chegou para adequar a coisa toda. Agora ajustou, né? É claro que depois do processo da cura, depois daquele repouso, houve um processo. Naquele dia que eu repousei no Espírito, Deus me falou que eu procurava uma mãe e não uma esposa. Eu decidi ficar sem me relacionar até passar por todo o processo que eu tinha que passar, de tratamento, de terapia, de cura interior. Fiquei vários anos sem me relacionar com ninguém. Até que eu compreendi meu processo. Eu perdoei meu pai, processo de cura com meu pai, fiz o ADI e tantas outras encontros, atendimento, terapia. É isso que as pessoas, hoje em dia é assim, né? As pessoas, eu falo sempre, não se relacione por carência. Você tá carente, trava relacionamento, vai se cuidar, vai se tratar, vai procurar processo de cura interior para depois se relacionar. Senão vira uma grande transferência. Você não tá resolvendo nada. Enfim, eu estava noivo já da minha esposa e o Padre Jonas recebeu eu e minha esposa, na época noiva, rezou por mim, tirou uma foto. Vamos fazer uma foto, meu filho. Assim ele sempre mesmo gostava de tirar foto, né? Você imitou direitinho. Exatamente assim. Vamos fazer uma foto? Vamos fazer uma foto, meu filho. Até a tonalidade. Eu encantado com aquilo, né? Eu não tinha nem palavras, né? Tava com o Padre Jonas ali, eu e minha noiva. Aí a gente fez uma foto, ele orou por mim. Eu fui pra casa. E eu não sabia o que ele ia fazer depois. Fiquei sabendo anos depois pelo Padre Bruno e outros padres. Ele pegou o telefone, ele liga para todas as rádios católicas do Brasil que ele tinha contato. Ele fala, olha, Deus tem uma nova unção sobre o Brasil através da música. Vocês vão tocar as músicas desse menino que se chama Tony Alisson. Ele pessoalmente ligou para as rádios, pedindo para tocar as minhas músicas. Não, pro Padre Jonas pegar o telefone, ligar para as rádios. Nessa época que ele estava recluso, é porque ele tinha muita certeza do que ele estava fazendo, né? E aí, ele tinha muita certeza dessa unção. Vambora, essa unção tem que ir pra frente. E eu não sabia de nada. O que eu sabia é que eu não aguentava mais atender telefone. Porque começou a chegar pedido do Brasil inteiro. Você já sonhando com o André na sua vida. Eu estava sonhando ele chegar na sua vida. E eu recebendo pedido do Brasil inteiro, no meu celular. E aí foi uma loucura, né? Eu comecei a viajar, comecei a fazer show, comecei a fazer encontro, eventos. Mas aí, né, de um momento desse em diante, não dá para ser você futebol clube, só você. Sim. Tem que ter equipe. Sim. Né? Porque senão você não consegue fazer o que você tem que fazer, que é cantar.
Sim. Né? Você não pode atender telefone, marcar show, contratar a banda, mostrar Exato. o rider, não dá. O que eu tentei fazer por um bom tempo. Mas não E dá. foi terrível. Sim, claro. Problema em cima de problema atrás do outro. E aí eu conheço uma produtora secular de Goiás, que não existia produtora católica na época. Nem a Canção Nova fazia esse trabalho de produção ainda, somente com os missionários, e era algo muito iniciante ainda. Uhum. Uma produtora de um cara que trabalhava com cantores sertanejos, Goiânia, né? Goiás. Sertanejo. Eu entro nessa produtora, que aí começa a estruturar um pouco mais o meu show, montar banda. Aí fomos gravar alguns clipes que eu nem tinha. Só tinha um clipe gravado na igreja. E aí começou uma estrutura. Né? Isso em que ano? Isso 2011, 2012. 12. Aí eu começo a viajar pelo Brasil. Aí começa a acontecer um monte de problema também com o meu ministério, porque quem cuidava do meu trabalho era uma produtora secular, que estava acostumado com um trabalho sertanejo. São mentalidades completamente diferentes. Então tinham muitos conflitos que nós vivíamos e que não era culpa deles, não era culpa da produtora, era o modus operandi deles. E a igreja não é assim, a igreja não trabalha assim. Os encontros da igreja, os eventos da igreja. Enfim, depois de muitos problemas, a gente começou a se adaptar, depois começou a ficar legal, e depois eu saí dessa produtora, e aí tive uma direção de Deus para não entrar mais em nenhuma produtora, e de preparar uma equipe cristã católica para conduzir o trabalho do Tony Allison. Demorou alguns anos, e graças a Deus a gente conseguiu Hoje a montar equipe essa tem quantas equipe. pessoas? Hoje, direto e indiretamente, umas 20 pessoas. Rede social, escritório. Entre músicos também, não? Músicos, produção técnica. É a mesma banda que viaja ou você tem banda que está num canto e outra que está no outro, para poder facilitar a logística? Nos últimos 3 anos, depois da pandemia, não teve mais como andar com a banda principal, por causa das passagens aéreas. Hoje, para você levar uma banda, às vezes as pessoas não têm noção disso, né? Para você levar uma banda pro Nordeste é por volta de R$40 mil. É porque falar o Tony Allison, mas não é você só, tem todo um conjunto da história, né? Para você levar uma banda pro Nordeste é por volta de R$40 mil. Então de custo, hoje, só a passagem, fora a alimentação, fora a estadia. Só custo só da pagamento, passagem. Né? Fora o pagamento desses músicos. Então hoje a gente conseguiu montar algumas bandas pelo Brasil. Algumas bandas em estados específicos que atendem outros estados, às vezes, no Ceará, Bahia e por aí vai. No Norte, a gente tem algumas bandas que nos atendem, que são cristãos, que sabem as canções, que já têm experiência com a gente. E em alguns lugares eu consigo levar a banda ainda. Né? São Paulo, Paraná. Você tem uma banda, digamos assim, sua, além Sim. dessas que te ajudam. Exatamente. E quando eu vou com banda local, com as bandas que a gente tem em outros locais, eu levo um produtor musical, que é um tecladista que consegue reger a música, a banda, para que os outros possam tocar no mesmo nível ali de qualidade musical em todos os lugares. Senão fica muito discrepante, né? Não porque as pessoas sejam ruins, mas né, outra... Não, é tempo de voo e ensaio. Exato. Não tem Experiência, não tem como. Senão não dá certo. Exatamente. Não dá. E a missão Marca da Vitória? Quando é que ela surge aí nessa história? A missão Marca da Vitória, ela surge quando eu vou para Goiânia. Eu morava em Morrinhos. Lembra? Quando gravo o CD, eu começo a ir para Goiânia. Porque não dava para ficar em Morrinhos com o CD gravado. Eu tinha que ir para a capital. Quando eu vou para a capital, quando eu assumo aquilo que Deus me pediu, que era para deixar tudo, eu deixei o curso. Até hoje eu não busquei o certificado do curso, eu deixei trabalho, deixei minha família, deixei o noivado, que isso foi um pouco antes, deixei tudo, realmente tudo. E fui para Goiânia para morar de favor. Às vezes as pessoas pensam, é fácil começar a música católica. Nem um pouco, nem fácil começar, nem fácil se manter Olha, nela. não é fácil começar a música e é muito mais difícil começar a música católica. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que é assim, a música católica, ela sobrevive de milagre. Como assim, Tony?
Você não tem nenhuma estrutura para você criar música católica, nem para você dar manutenção na música católica. Principalmente na nossa igreja. Porque as pessoas que estão assistindo, entendam uma coisa. Na igreja católica, a música é só um detalhe. Nós não precisamos de música para viver a nossa fé. Inclusive, às vezes a gente fala isso, as pessoas não entendem, né? A gente está numa fase lá na Missão Marca da Vitória de mergulhar na Santa Missa sem música. E como é maravilhoso aquela liturgia na parte do ofertório. Claro, essa missa é só para nós, né? Que somos membros da missão. Por que eu tô falando isso? Porque outras religiões, os protestantes, por exemplo, se eles não tiverem uma música top, eles não vão ter sucesso na igreja deles. Agora, na igreja católica, a mística da liturgia vai muito além de uma música. Então você não tem uma pastoral de música. Você não tem um bispo que acompanha a música católica. Você não tem estrutura eclesiástica nenhuma para a música católica no mundo inteiro. E ela cresce de forma extraordinária. Agora com o Papa Leão está crescendo mais ainda. Vocês estão vendo agora os eventos lá no Vaticano de música que não tinha antes. Então, e eu vou falar para vocês, o que está acrescente da música católica no Brasil é algo que não dá para explicar. Eu estou há 15 anos viajando e há 3 anos a gente vive um advento na música católica que hoje, para vocês terem noção, 90% dos nossos shows são pedidos por prefeituras. Prefeituras que fazem shows com Gustavo Lima, com bandas grandes, Ana Castela, esses cantores grandes, sertanejos, essas mesmas prefeituras estão procurando shows católicos. Porque o público está crescendo de uma forma extraordinária. Não dá para explicar o que está acontecendo em 3 anos para cá. Isso no mundo inteiro, novos cantores, existe um movimento espiritual de crescimento da música que não dá para explicar humanamente. Tem a gente sente, né? Ontem a gente estava conversando sobre isso, de um resgate ao catolicismo, de pessoas se convertendo, tem uma onda grande, graças a Deus. Exatamente, muito grande. Principalmente no Nordeste. No Nordeste a gente faz show para 10, 20 mil pessoas todo final de semana. A gente não consegue atender a demanda, os pedidos. Chega 3, 4 pedidos para uma data que já está fechada. Datas, principalmente, as datas religiosas, então, às vezes chega 10 pedidos para uma data só. De prefeituras, de paróquias, As prefeituras pedem, não é porque o prefeito é catolicão, é porque ele vê que os habitantes da cidade dele estão pedindo. Estão pedindo que você vá. Né? Ele também faz uma pesquisa, alguma coisa, por isso. E às vezes porque o padre se posiciona, eu quero um show católico. Na minha festa da padroeira. Vai ter festa da padroeira aqui, eu preciso de um show católico. Graças a Deus está retomando, porque tinha muitas festas que faziam shows seculares dentro da festa da igreja, ainda tem muita. Mas hoje nós temos muitos padres cortando isso, cortando bebida nas festas, graças a Deus. Cortando shows seculares. Igreja não é local para ter bebidas. Exatamente. Mas é uma festa, não é para ter. Não interessa. Exatamente, não interessa. Não é lugar para isso. Não, aí a pessoa bebe, passa da conta, começa a olhar pro marido da outra, pra mulher do outro. Tá doido. Não, aqui não se vende bebida, por exemplo. Não. Graças impossível. De Qualquer jeito evento nenhum. que se faça aqui é sem bebida. Sem bebida. Não quer vir, não vem. É muito bom falar isso para os padres que estão assistindo, né? Padres, em nome de Jesus, nós não estamos atacando vocês. Vocês não precisam vender bebidas. A providência vai ser muito maior. Exatamente. Na sua festa, na sua paróquia. Mas aí se é assim, mas aí o pessoal não vem, o pessoal vai. Vai, o pessoal vai. Não tem. Com certeza vai. Entendeu? Eu estive agora numa festa em Fortaleza, paroquial, uma festa paroquial. Nós tínhamos 3 mil pessoas num salão, assim, num lugar tipo um estacionamento. Não vende bebida, vende comida, o pessoal sentado, 3 mil pessoas assistindo o show, consumindo na paróquia, fazendo leilão, voltando para a igreja. O financeiro não precisa vender bebida. Assino embaixo. Muito bem. Isso é fundamental. Na missão, você ia contar da missão Marca da Vitória. Você ia contar da missão. Nem sei porque eu cheguei nessa parte, né? É porque faz parte, tinha que falar isso. Porque tinha que falar isso para todas as igrejas do Brasil, era importante. Mas quando começou a missão Marca da Vitória, assim, com esse nome, né? E Sim. faz exatamente o que a missão Marca da Vitória? Quando eu vou para Goiânia, eu sinto falta de um grupo de oração.
que desde quando eu tive a experiência com Deus, eu sempre participo do grupo de oração, que é para me reabastecer, para rezar, para ter oração espontânea. E não tinha um grupo assim. A gente já estava ali naquela... Na minha região ali não tinha um grupo de oração em Goiânia que atendesse esses requisitos, né, que eu tinha, que eu gostava muito. Um lugar onde se dá liberdade ao Espírito Santo. E aí eu senti no meu coração de falar com um padre amigo meu. Falei, padre, será que eu posso começar aqui um grupo de louvor? Falei, não é grupo de oração, vai ser uma noite de oração e música, onde a gente pudesse dar liberdade ao Espírito Santo. Ele falou, claro, vai ser uma alegria. Padre Arthur. Primeiro padre que acolheu a Missão Marca da Vitória. Hoje ele mora em Roma. Desculpa, ele mora na Europa. E aí a gente começa, há 14 anos atrás, o primeiro grupo de oração. Lá em Goiânia. Que não é grupo de oração, é uma noite... Porque às vezes fala grupo de oração, acho que é o grupo de oração da Renovação Carismática. Não é. É uma noite que tem música, palavra de Deus e clamor. Oração, bem livre, assim. E aí começa numa paróquia bem pequena, o primeiro grupo já estava lotado. E aí, como eu tinha muitos amigos da Canção Nova, Salete Ferreira, que sempre me acompanhou muito, uma amada, carinhosa demais, sempre me ajudou muito, me direcionou muito. Eu tive pessoas boas na minha vida, vocês perceberam, né? Sim, Deus foi, deixa eu ajudar aí, peraí, vamos aqui, vamos botando as pessoas. Desde o primo, né? Desde o primo. Desde meu primo, exatamente. E daí a gente começou a fazer o grupo e começou a crescer. Eu falei, olha, não pode ser somente uma noite, a gente tem que fazer encontros. Aí começamos a fazer retiros, encontro para criança, retiro. E eu tinha feito o acampamento, lembra? E eu sempre eu quero levar o acampamento para a Missão Marca da Vitória. E aí passou alguns anos, a gente levou a Camp Mark para a Missão Marca da Vitória. Começou em Goiânia primeiro, hoje já tem Missão Marca da Vitória em São Paulo, estamos na Diocese de Jundiaí, né? Lá em Itu, São Paulo, tem a Casa da Missão. Já tem 2 anos, 2 anos e meio. Que legal. E aí a gente começa a fazer o acampamento em Goiânia e aí a missão começa a expandir. Hoje nós temos 250 servos. Parece uma comunidade de aliança. Isso que eu ia perguntar, de aliança, não de vida. Não de vida, não temos carisma para a vida. Cada um tem seu trabalho e faz parte do nosso carisma, cada um ter seu trabalho. Eu vou falar uma coisa que vai dar o que falar agora, mas eu tenho que falar. Faz parte do nosso carisma prosperar. Ué, mas tá certo. É que tem muita gente que não entende, né? Isso aí. Faz parte da nossa vida, cada um é obrigado a prosperar. A gente tem essa fala. Somos obrigados a prosperar, não por vaidade. O cristão prospera para fazer diferença na sociedade. Isso faz parte do nosso carisma, cada um ter uma casa, ter sua família, ter filhos. E o acampamento é muito disso, o acampamento é cura interior do início ao fim. A gente vem com o acampamento e aí a missão é como se fosse um encaixe perfeito. O acampamento encaixou na missão de uma forma extraordinária. Hoje nós já fizemos mais de 30 acampamentos. E o grupo os acampamentos são aonde? Tem em Goiânia e tem em São Paulo. Não, porque a pessoa está assistindo, eu quero para esse acampamento. Inclusive vai ter agora em outubro, 3, 4 e 5, aqui em Itu, São Paulo, temos a Camp Mark. Chama Camp Mark. A Camp Mark. A Camp Mark. E a pessoa, que é um retiro. Para a pessoa encontrar esse acampamento. Nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu sempre falo aí do acampamento e as inscrições estão abertas. E é diferente porque é um retiro de 60 pessoas. Legal. Não mais que isso para ter... Você participa? Participo em todos. É um acompanhamento ali de perto. E vai mais jovem, mais adulto? Qual o perfil? É para adultos. Porque nós trabalhamos cura interior, desbloqueios emocionais, trabalhamos coisas emocionais também. Depois a gente direciona para terapia, quem precisa. É bem voltado para... A gente trabalha o tripé de Santo Agostinho, né? Conhece-te, aceita-te, supera-te. Interessante, são 3 dias.
Mas Sim. é acampamento barraca, acampamento no alojamento? Como é que Barraca. é? Barraca, a pessoa fica numa acampada mesmo. É fazenda. E a pessoa tem que levar a barraca ou como é que é isso? Tem que levar a barraca. Não, sei lá, de repente eles têm Não, a a gente barraca. tem não algumas sei. lá também, que dá pra também? alugar também pra pessoa. Exatamente. A pessoa, pô, eu vou comprar uma barraca só pra ir lá. Não, tem o sistema de aluguel. Tem. E faz parte, porque é o desprendimento. Você entra e se desprende do luxo, do conforto, para passar por um processo, né? Porque o processo de cura a gente sabe, dói. Se você quiser ficar no conforto, você não vai passar por cura interior. Esquece. Não tem aquela mágica da Disney que vai fazer uma oração por você e você vai passar por cura interior. Eu tô aqui como testemunho vivo disso. Eu sofri muito, dói muito, tem muita lágrima. Mas depois você se torna uma pessoa completamente diferente. A gente conhece bem oração de cura interior, a gente já passou por oração de cura em Bertaldo, então passou por muitas e sabe a maravilha que é e como transforma. E foi uma primavera pra gente, o acampamento. Porque a gente começou a ver muitas pessoas vindo e abraçando a missão para servir. O grupo de oração sempre foi muito cheio. A gente chegou a ter 1.800 pessoas toda quarta-feira no grupo de oração, na Noite Marca da Vitória. Quantos? 1.800. Nossa, é gente pra caramba. Toda quarta. Era no Santuário Sagrada Família, em Goiânia. Sempre foi muito bom, muito grande o evento, os nossos encontros, muita gente. Talvez pelas minhas redes sociais, pelo alcance. Mas isso nunca foi pra gente um marco bom. Porque a gente sabia que o grupo é superficial. A noite é superficial. As pessoas que adentravam ao carisma é quem vem na nossa formação de terça-feira, ou que faz os nossos retiros e passa pelos nossos processos de cura. É como um funil. A gente trabalha com marketing digital, a gente sabe, né? A pessoa vem na igreja, aquela pessoa de domingo, só domingo na igreja. Me perdoe, você está assistindo agora, você vai só domingo na igreja, você está no nível mais superficial que existe. Tem muito mais aí. Tem muito mais Ele coisas. está no topo do funil, né? Ele não está no fundo do funil. Exatamente. E o nosso trabalho é esse. A gente trabalha muito com aquela etapa do jovem que sai da igreja, que é depois dos 20 anos. Existe uma pesquisa que depois que o jovem faz a crisma, ele tende a sair da igreja. Ele passa alguns anos na igreja e ele sai, ele abandona a igreja. E depois ele volta ali com uns 40, 45. Isso é um gap muito grande na igreja. Nosso carisma é exatamente para esse público. Nós falamos sobre finanças, nós falamos sobre prosperidade, a prosperidade real, evangélica. Você fala para esse povo que está voltando de 40 anos mais, é isso? É um resgate, antes desses 40 anos. Antes, nesse meio aqui. Então tem uma idade mínima? 18 anos, a partir dos 18. Então nosso público é muito 20 anos, 25 anos, 26 anos. Muita gente resgatada, voltando. A Missão Marca da Vitória é uma UTI espiritual. Porque essas pessoas chegam muito feridas. Porque elas saem da igreja e elas vão pro buraco. É bebida, é drogas, até mesmo pela minha história, né? Relacionamentos tóxicos, feridas emocionais geradas lá no passado que não curou. E aí vai pro mundo e se arrebenta nas coisas do mundo. E elas voltam muito feridas, machucadas. Nosso carisma é esse. A gente trabalha com inserção, tanto é que a gente casa muita gente. A gente casa muita gente que estava amaziado, juntado, namorido, que a gente chama em Goiás, né? Vem para a igreja, vem para o acampamento, tem uma experiência, começa o processo de cura, porque o acampamento não é o processo, é só um despertar para o processo, depois demora, dá trabalho, né? E depois essas pessoas vão crescendo na graça. Sacramentos, nós temos pastoreio, acompanha essas pessoas semanalmente. Tem o dia da formação, o dia do grupo de oração. A gente serve no santuário, em todas as pastorais que nos chamam. A missão, ela tem um carisma de ser igreja com o padre. Ela está disponível sempre para uma paróquia. Sempre para o padre local onde tem essa missão. A gente é inserido na realidade da paróquia, né? Esse é o nosso trabalho. E daí vem os frutos de pessoas que não iam na igreja e começam a se identificar. Isso é tão gratificante, né? Nossa. Ver a transformação das pessoas. E é exatamente isso que vê que é uma obra de Deus, pelos frutos. Né? Vou ser sincero. Um cantor está falando isso, mas tem que falar, né?
É muito legal fazer show. É lindo. Mas não se compara a ver uma pessoa engajada na missão Marca da Vitória. Porque a gente vê ela abandonando vida de pecado. Porque o show, eu vou lá, eu prego a palavra, eu canto, e eu não sei o que está acontecendo com aquela alma. Mas acontece. Sim. Mas assim, para minha experiência como missionário, é muito bom ver o processo de uma pessoa sendo resgatada de verdade por Deus, assim, sabe? É muito bonito ver isso. Então hoje o que mais alegra o nosso coração são os nossos encontros. Por isso que, por exemplo, quando tem acampamento, eu não fecho show. Eu travo a agenda, às vezes 3 dias, para estar lá no acampamento. E eu não ganho nada para isso. Nós não ganhamos nada da missão Marca da Vitória. Mas porque nós amamos, é carisma nosso fazer isso. Você faz quantos shows no ano? Por volta de 60, 70 shows. No ano? No ano, é. Por volta de 7 a 8 shows no mês, no máximo. Porque nós paramos de fazer. Nós demos uma limitada na agenda, porque eu não sou religioso. Como eu não sou religioso, eu não posso abraçar tudo que aparece. Eu tenho uma família, né? Isso é uma das coisas que Deus trabalhou no meu coração assim que nós tivemos a nossa filha. Quando a gente era casado e não tinha filha, minha esposa ia comigo. Ela foi até os 18 meses de gravidez. Com a perna desse tamanho inchada na van. Minha esposa é uma guerreira maravilhosa. Minha base espiritual é ela. O Brasil com uma logística tão fácil, né, de aeroportos e aviões, que a gente tem que andar de van. Você desce, por exemplo, em Fortaleza e vai ao Iguatu, você tem que andar 8 horas de carro. Tem a misericórdia, né? Outra coisa, eu não posso me tornar aquilo que eu faço. Não sei se eu me fiz entender aqui. Eu não sou aquilo que eu faço. Eu preciso me tornar aquilo que Deus quer que eu seja. Eu não posso ser cantor. Eu tenho uma missão espiritual. Se eu começo a sair todos os dias, eu paro de ser o católico de verdade. Eu não vou ter vida paroquial. Infelizmente, o que mais acontece? Tem que falar, né? Muitos não estão nem em missa vai mais. Porque às vezes a gente vai nos eventos, encontros, a gente vai na missa, o padre assusta. O Tony vai vir na missa? Né, André? Ele vai pra missa? Olha! E você, vou pra missa. Como que não vai na missa? E se eu não tomo esse cuidado, eu posso perder minha alma. Vou ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. Ou depois, dali a pouco, a minha filha tá lá carente que nem eu. Era. Porque o pai não esteve presente. Então, meio de semana a gente não fecha show. É raro. Inclusive o show de hoje é raro fazer. E daqui a pouco tá na hora. Daqui a pouco a gente vai pro show. Daqui a pouco tem show. Qual é a música que você mais gosta? Ixi, isso é muito de fase, né? Depende muito, assim. Mas... Então vamos pra outra. Qual é a sua música que mais tocou? Que o povo Filho mais de Davi. Hã? Filho de Davi. Filho de Davi, né? Já tá chegando a 70 milhões de visualizações no YouTube. Fora as outras plataformas. E já dá uma certa força também aí, essas visualizações, né? E é incrível porque ela é de 2011 e ela tem 1 milhão de visualizações todos os meses. Nossa. E é uma música de 2011, né? É atual, né? É sempre atual. Não... É atemporal mesmo. É incrível. Então vamos mudar. Que música você poderia tocar, assim, que você poderia tocar aqui pra gente, que você acha que seria uma música que tocaria o coração das pessoas? É a música que vai, a partir de agora, tocar 70 milhões de vezes. Pode ser Deus é Poderoso para Fazer. Você fez alguma música para Nossa Senhora? Fiz. Chama Colo de Mãe. Vocês querem que eu cante? Eu quero. Eu quero. Também. Já que a gente tá aqui num santuário, né? Essa música, ela tem a ver muito com o meu relacionamento com a minha mãe. Porque a minha mãe, quando ela descobre que eu tô usando drogas, lá na adolescência, a minha mãe me recebe todo dia em casa. Eu chegava das baladas, das festas, às vezes de madrugada, 3 da manhã. E algumas vezes eu encontrei minha mãe de joelhos, dormindo.
Então ela ficava rezando enquanto eu não chegava. E minha mãe, ela foi muito uma figura de Maria, porque além de interceder, ela nunca jogou na minha cara que eu era drogado, que eu estava fazendo algo de muito errado. Minha mãe me recebia, ela evitava de falar comigo sobre isso, ela não conseguia me confrontar, mas ela me abençoava, ela me beijava, me acolhia. Eu deitava na cama às vezes todo fedido, né? E ela me abençoava, rezava por mim. E até hoje eu gosto muito de deitar no colo dela. E em muitos momentos de oração com Nossa Senhora, eu gosto de deitar no colo de Nossa Senhora, igual eu deito no colo da minha mãe. Por isso eu fiz essa canção. Chama Colo de Mãe. Mãe, ensina-me a ficar aos pés do teu filho, mesmo na dor, mesmo no peso da cruz. Ensina-me a olhar nos olhos de Jesus. Hoje eu preciso do teu colo de mãe, do teu amor de mãe, do teu carinho, da tua intercessão. Preciso descansar em teus braços, onde eu encontro efusão. Hoje eu preciso do teu colo de mãe, do teu amor de mãe, do teu carinho, da tua intercessão. Preciso descansar em teu colo, onde eu encontro efusão. Muito bem, que linda. Muito bom. Tony Alisson, eu vou mudar. Nós não conversamos com um cantor e missionário, nós conversamos com um missionário e cantor. É isso aí. Não é? Você é muito mais missionário que cantor. E é por isso que as suas músicas, os seus shows, tudo que você faz, toca tanto, exatamente, toca tanto o coração das pessoas. Amém. E as pessoas ficam tão transformadas, né? As pessoas gostam tanto. Ai, o Tony Alisson, o Tony Alisson, o Tony Alisson. É por isso. Porque vem Deus em você. Amém. É isso que lindo. eu quero ser pro resto da minha vida. Amém. Eu sei que a gente passa por tentações e eu quero pedir publicamente, se alguém me vê algum dia deixando de ser missionário, me cobre. Vai atrás de mim. Fala, aquele dia eu te vi no Ânima e você falou pra eu te cobrar e estou aqui te cobrando. E nós temos que marcar o show aqui. É verdade. Né? Nunca fizemos um show aqui, fazia aqui atrás, dá ali não dá muita gente, mas dá umas 40 mil pessoas. Nossa. E aí Tá bom, né? Fazer um show aí é uma boa, né? Um sábado, quem sabe, aí, para não ser o dia de semana, né? Eu me coloco à disposição. Vamos conversar disso. Eis-me Já pensou? aqui. Que linda. E Muito quem bem. ainda não está seguindo o Tony Alisson, gente? Que é pouca no gente. Instagram, @Tony, com Y vai estar escritinho aí, Alisson, com 2 L's, 2 S, Tony Alisson 1. Minha mãe foi inspirada, você viu, né? Tony com Y, A, 2 tudo. L's. 2 L's, 2 Y de novo, 2 E, tudo. Já sabia que ia ser cantor. Falou, já vou botar o nome complicado, porque cantor tem nome complicado. Ela já fez o nome artístico. É verdade. Tina, né? Tina. Muito bem, Tina. Você já teve toda ali, toda a inspiração pro cantor, já deu Meu o nome irmão também, artístico. Cássio Emanuel, também é cantor católico. Também? Também, Olha isso. uma bênção. Cássio Emanuel também, ela Cássio colocou, tá Emanuel. vendo? Já nomes Ela de já artista. tinha nomes artísticos. Muito bom. Olha, Tony, uma alegria, viu? Muito feliz você estar Alegria aqui. minha. Você compartilhar a sua história e ver que a sua história é tão linda e ver você emocionado depois de tantos anos. E a gente vê realmente a presença do Espírito Santo em você, que você realmente continue fazendo essa sua missão maravilhosa. Amém. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Como é importante um podcast que fala da realidade da nossa fé. Podcast é tão bom. Eu uso tanto podcast para estudar, para formação. E já usei vários de vocês para estudar.
Já tive experiências lindas aqui com o podcast de vocês, com o Ânima. Gratidão, Deus abençoe, que Deus use cada vez mais vocês. Amém. Amém. E olha, o pessoal aí, ó, não esquece não, tá? Aperta no botãozinho aí, inscreva-se no canal. Bertaldinho sempre azul com camisa Insider cinza. Mudou, hoje ele mudou. Ele só muda por causa Muito da Insider. bem, e olha, tá liberado lá o nosso cupom, Ânima Podcast, como é que é o cupom? É esse, né? Ânima Podcast aí, ó, tá bom? Muito bem, valeu, gente. Obrigada, Tony. Muito beijo bom. aí pra Lorena e pra Lana, viu? Beijão. Deus abençoe obrigado, vocês. Gente, gratidão. um beijo grande e até a próxima, viu? Tchau.